Somos levados até uma dungeon escura. Dentro daquela gruta vemos 5 sombras. Esses são os monarcas. Silad, o monarca do gelo, revela que o monarca das sombras está na terra. O monarca da transfiguração então fala: você não tinha dito que não havia nenhuma casca que pudesse conter completamente seus verdadeiros poderes? Não foi exatamente por isso que o Rei Dragão não pôde permanecer na superfície da terra? Silad, porém, responde que ele mesmo viu com seus próprios olhos. Ele é uma ameaça maior do que os fragmentos da luz mais brilhante. Vou acabar com ele e estão dispostos a me ajudar. O monarca do corpo de ferro dizia: iniciar uma luta com ele é o mesmo que cometer suicídio. Seu oponente seria um dos mais fortes dos 9 monarcas. Por que não espera pelo monarca da destruição, o Rei Dragão, retornar? Silad responde: mesmo que estejamos com pressa, somos os monarcas, e ainda assim, tudo o que podemos fazer é esperar pelo Rei Dragão. A única chance que temos de derrotar o monarca das sombras, enquanto ele ainda está em sua forma humana, é essa. Por favor, me ajudem. Vou assumir a responsabilidade e reduzi-lo a cinzas. O monarca do corpo de ferro diz que vai ficar fora disso. O monarca da transfiguração falava: também não quero ficar igual ao monarca das chamas brancas. O monarca das presas diz que os outros 2 são medrosos. Porém, o monarca do corpo de ferro falava: você também deve saber o que aconteceu com o monarca das chamas brancas depois que foi derrotado. Não quero ser pego pelos poderes do monarca das sombras e passar pelo sono eterno. Rakan então responde: não acho que ele possa nos transformar em servos dele. Estamos em nossas formas originais. Tarnak, do corpo de ferro, dizia: parece que o monarca das sombras e o arquiteto estão trabalhando juntos agora. Ele pode criar uma réplica de nós. Não quero ser transformado em uma ferramenta. Yogg-Munt e Tarnak entram dentro de seus portais e vão embora dali. Rakan pergunta para Silad se ele tem alguma prova de que o monarca das sombras ainda é um humano. O monarca de gelo responde que ele colocou veneno em sua adaga. Não é algo que Ashborn, o monarca das sombras, faria. De repente vemos o monarca das pragas. Keresha sorri e dizia: veneno é? Se o monarca das sombras pudesse controlar completamente o corpo humano dele, não teria que recorrer a algo tão baixo. Silad pergunta se os outros 2 monarcas irão se juntar a ele. Keresha e Rakan respondem: vou te ajudar. Vamos matar o monarca das sombras juntos. Na Coreia chovia, as pessoas andavam pelas ruas de Seul e ouvimos alguém dizendo: por favor, pensem mais uma vez sobre quem poderá salvar suas vidas se outro portal de Rank S aparecer. Mesmo se pagarem centenas de milhares de won para se protegerem, nunca se sabe o que pode ameaçar suas vidas em uma situação como essa. Quando o caçador Sun Jin-woo estava lutando contra as formigas da ilha Jeju, o presidente que estava assistindo a transmissão me disse isso. Agora que o desejo dele foi atendido, ele pode descansar em paz, mas nunca pensei que ele fosse morrer assim. Do alto de um prédio vemos Sung. Ele observava as pessoas em meio àquela chuva. Seus olhos brilhavam e ele dizia em pensamentos: não estou sentindo a mana dele, então acho que esse método não vai funcionar muito bem. Sun Jin-woo está no nível 133 atualmente. Ele se lembra da sua luta contra Silad e dizia: ele não tinha uma sombra com ele. Disse que estava em sua forma real. De acordo com o monarca dos gigantes, os monarcas e os governantes estão todos em suas formas reais e, portanto, não podem ser transformados em sombras. Pensando nisso, se os monarcas não têm sombras, não há uma boa forma de localizá-los. Bem, isso não importa. Enquanto eu for um caçador, nunca vou deixar minha presa escapar. Já faz uma semana desde que o presidente Gogunri morreu. Seu cargo estava vazio. E em uma reunião, os demais agentes da associação dizem que precisam encontrar um sucessor para essa posição. O fato de que um caçador de Rank S foi o presidente da associação de caçadores trouxe muitos significados simbólicos. E agora que a associação, que estava vigiando as 5 grandes guildas, perdeu alguém tão forte, quem poderia controlar essas guildas? Outro homem pergunta se seu colega estava sugerindo que eles contratem outro caçador de Rank S. Mesmo que os caçadores de Rank alto sejam bem influentes, precisamos tomar muito cuidado ao trazer pessoas de fora da associação. Depois de uma longa discussão, os diretores e eu gostaríamos de recomendar
Wo Jin-chul como novo presidente da associação. O inspetor-chefe Wo Jin-chul fica surpreso com a indicação e pergunta por que ele deveria substituir o presidente. Os homens acreditam que o chefe Jin-chul é a pessoa mais próxima que trabalhou junto ao presidente Go Gun-hee e que por isso aprendeu muito com ele. Também é alguém muito capacitado quando se fala de liderança e de habilidade de levar os caçadores à luta. Não há nenhuma regra que diga que apenas caçadores de Rank S possam assumir a posição de presidente. Como alguém influente entre os caçadores e sendo alguém que os caçadores temem, vemos Wo Jin-chul como o candidato perfeito. Considerando a forma como ele uniu os caçadores e liderou seu grupo, Jin-chul responde que ainda lhe falta muita coisa para poder receber uma posição tão honrosa. Tem muitos outros com rank maior do que ele, e talvez ele ainda seria muito jovem e inexperiente. Ainda existe a posição de vice-diretor, diretores e gerentes afiliados que se reuniram aqui hoje. Há muitas pessoas importantes aqui. Ainda assim, porque estou sendo escolhido como substituto para o falecido presidente Go Gun-hee, os executivos da associação revelam que não possuem influência para persuadir as maiores forças da Coreia. Entretanto, Jin-chul tem esse poder. Você tem muitas conexões com grandes guildas e, acima de tudo, não tem uma relação próxima com o caçador Sun Jin-woo. Wo Jin-chul responde que encontrou Jin-woo várias vezes, mas não acredita que o caçador pense nele como um amigo. Os executivos dizem que não podem forçar que Wo Jin-chul seja o novo presidente, porém perguntam se ele poderia pensar sobre o caso. Wo Jin-chul aceita pensar sobre o assunto. Enquanto isso, na guilda Scavenger dos Estados Unidos, vemos Thomas Andre e sua assistente. Ele dizia: já faz um tempo desde a última vez que vim aqui embaixo. Os guardas daquele lugar ficam surpresos ao verem o caçador de nível nacional. Laura pergunta se Thomas realmente estava pensando em dar aquilo para Sun Jin-woo. Ele responde: não acha que isso vale a minha vida e dos membros da guilda? Laura responde que não é isso. Thomas então pergunta se ela acredita que Sung não tem habilidade suficiente como caçador para utilizá-las. A mulher fica sem resposta e ao se aproximarem daquele objeto, Thomas dizia: isso é incrível como sempre. A mulher falava: existem apenas 2 no mundo todo e tenho certeza de que a quantidade vai continuar assim. Mas ainda assim, vai dar isso para ele? Thomas sorri e responde: sim, é exatamente por isso que vou dar para ele. Não acha um desperdício que a melhor de todas as armas esteja apodrecendo aqui, juntando poeira? Nesse momento vemos 2 adagas incrivelmente poderosas. Essas adagas vermelhas emanavam um poder assustador. Esse será o presente de Thomas Andre para Sun Jin-woo. Tempo depois é anunciado pelo jornal que Wo Jin-chul era o novo presidente da Associação Coreana de Caçadores. A irmã de Sun Jin-woo estava vendo essa notícia. Após o assassinato de Go Gun-hee, eles escolheram um cara bonito para ser o presidente. Esse país está instável assim como o restante do mundo. Jin-ah abraça sua mãe, que estava limpando as louças. Ela pede para a menina colocar o lixo para fora. A garota estava com preguiça, mas de repente ela fica séria e diz para sua mãe que eles devem se mudar daquela casa. Sua mãe fica assustada, ela responde que ainda gosta dali. Jin-ah pergunta o que ela realmente gosta nesse velho apartamento. Ela responde que apenas gosta dali e era isso. Porém sabemos que a mãe de Jin-woo apenas está ali porque ainda tem esperança de que seu marido irá voltar algum dia. A mãe de Sung muda de assunto e Jin-ah fala que sempre que as duas conversam sério, ela diz que está ocupada. A garota abre a porta da lavanderia, mas de repente ela se assusta e corre chamando por sua mãe. Enquanto isso, Thomas Andre chega na Coreia e vai até o escritório da guilda Ajin. Thomas Andre acaba de chegar no escritório da guilda de Sun Jin-woo. O jovem Yo Jin-ho, que é o vice-presidente da guilda, estava suando frio. Ele sorria enquanto Thomas esperava a chegada de Sung. Em pensamentos, o garoto dizia: quem imaginaria que Thomas Andre viria até a Coreia e estaria na sede da nossa guilda? E Lennart Mierman também, que é o caçador mais forte da Alemanha. Lennart está em 12º no ranking de caçadores mundiais. 2 horas já se passaram desde que eles chegaram, mas Sun Jin-woo não apareceu e nem sequer atendeu o celular. Lennart também estava surpreso de que Thomas Andre, o Golias, veio atrás de Sun Jin-woo. Ele se pergunta se conseguiria ver Sung ainda hoje.
Thomas Andre pergunta se Sung Jin-ho estaria no meio de uma raid. Ao que parece, ele não vem muito ao escritório. Jin-ho responde que provavelmente esse era o caso. Porém, nesse momento, Sung abre a porta daquele lugar. Ele acaba de chegar. Todos ficam muito felizes e Jin-ho chora de emoção. Finalmente aquela tensão no escritório iria acabar. Sung tinha visto uma montanha de repórteres do lado de fora, então Thomas realmente estava ali. Sung também já havia sentido sua aura. Jin-ho pergunta por que Sung não atendeu às ligações. Ele responde que estava ocupado. As roupas de Sung Jin-ho estavam esfarrapadas. Ele diz que muitas quebras de dungeon aconteceram nesses dias. Ele não pode ficar parado em uma hora como essa. Beru e Igris também estavam quase subindo de nível. Thomas Andre se levanta e cumprimenta Jin-ho. Ele diz que já faz um tempo que se viram pela última vez. Jin-ho torcia para que os dois não começassem uma luta naquele lugar. Sung pergunta o que Thomas veio fazer na Coreia. O caçador de nível nacional responde que prometeu uma coisa para Jin-ho. Eles iriam comer juntos depois que seu braço estivesse bom. E também trouxe um presente incrível para você. Sung fica surpreso e Thomas conclui: fico feliz que o Sr. Jin-ho esteja animado para ver o que é. Deveríamos ir para um lugar mais quieto. É um pouco perigoso te entregar em um lugar assim. Sung fica assustado. Um item perigoso seria algum tipo de bomba. Jin-ho estava com medo. Isso poderia ser uma armadilha. Sung então conversa com outro caçador. Lennart Nierman se apresenta. Sung entende. Aquele caçador de rank S deveria estar ali para pedir proteção. Porém, Thomas Andre interrompe a conversa e diz que eles deveriam ir. Lennart gostaria de ir junto deles. Porém, Thomas pergunta quem seria ele para acompanhá-los. O caçador alemão revela que já esperou mais de 2 horas naquele lugar. Ele merecia um espaço nessa reunião. Thomas responde que não. O que eles iriam falar era segredo de Estado. Não é algo que alguém como ele poderia participar. Lennart fica triste, ele nunca foi tratado assim antes. Thomas então segue em frente ao lado de Sung. Eles estavam comendo em um lugar reservado e conversavam, quando de repente Thomas estala os dedos e diz: não sabe o quanto eu estive esperando por esse momento. Um de seus subordinados se aproxima. Ele tinha uma maleta em mãos. Sung se pergunta o que era aquilo, e Thomas pergunta se ele sentia o poder daquele item. Isso é para demonstrar a minha gratidão por poupar a vida dos membros da minha guilda. Sung fica surpreso, aquelas adagas exalavam o poder de Kamish. Thomas fala que isso foi impressionante. Sung conseguiu reconhecer os materiais do item apenas com um olhar. Sung pergunta como isso era possível. O corpo de Kamish está sendo mantido pela Associação de Caçadores. Thomas então explica: decidimos acatar as vontades do governo americano. Eles queriam que dessemos o corpo para eles. O governo nos considerar como aliados seria mais útil do que dinheiro para nós. Mas a maior e mais afiada presa de Kamish, a presa canina que eu arranquei quando ele me mordeu, foi algo que me permitiram manter como presente. Vi que era muito pequeno para fazer uma espada longa, então fiz adagas. Quem diria que seria útil algum dia? Isso é para você. Sung pega aquelas adagas que possuem o nome Ira de Kamish. Elas aumentam seu ataque em 1500. É uma adaga de alta qualidade, criada da presa mais afiada do dragão Kamish. O seu poder se assimila à força do usuário e é capaz de detectar quantias de mana. Além disso, é uma arma incrível. Sung fica surpreso. Ele pensava que a adaga do Rei Demoníaco era incrível, mas nem se compara. As adagas negras de rank S aumentam o ataque em 220. Essa é a adaga obtida de Barão, o Rei Demônio. Sung então testa sua habilidade com as novas adagas. Thomas pede para ele tomar cuidado. Mesmo se aumentasse sua defesa, com suas habilidades, essa adaga ainda iria feri-lo facilmente. Não me diga que vai me atacar com o presente que eu acabei de lhe dar. Sung percebe que aquela arma é diferente das adagas normais. Ela está reagindo muito à sua mana, como se estivesse o cumprimentando. As pessoas presentes naquele local se surpreendem com a mana que aquela arma emanava. Thomas Andre então pergunta para Laura: ainda acha que eu fiz a escolha errada? A mulher balança a cabeça sinalizando que não. Thomas pergunta se Sung gostou do presente e Jin-ho perguntava se poderia mesmo ficar com aquilo de graça. Thomas então responde:
Como assim de graça? Com certeza eu estou saindo no lucro, pelas vidas dos meus subordinados e pela minha, o que estou lhe dando é muito pouco. Sung diz que irá aceitar aquele presente com prazer. Thomas Andre sorri, ele fica feliz com isso. De repente Sung e Thomas sentem uma presença ameaçadora. Eles ficam em alerta. Agora mesmo, uma poderosa energia mágica apareceu. As pessoas na rua estavam assustadas. Ao que parece, no céu de Seul abriu um portal. Sung dizia, será? Uma energia mágica enorme se juntou no céu de Seul. Era a verdadeira forma dele. Thomas não acreditava naquilo. Essa é a primeira vez que ele vê um portal tão grande. Esse é muito maior do que o portal que Kamishi saiu. Talvez o mundo esteja tentando dizer que o nosso senso comum vai ter que acabar. Thomas Andre estava sério. Aquele portal era gigantesco. Os cidadãos tiravam foto daquele portal gigantesco e brilhante. Os repórteres noticiavam. Estou agora mesmo abaixo do portal que cobriu os céus de Seul na Coreia do Sul. O portal que estão vendo agora é o maior portal que já se abriu desde que eles começaram a aparecer. Como podem ver, muitos cidadãos estão nas ruas para ver o portal, mas a expressão deles claramente não são das melhores. Os políticos conversavam com um cientista que dizia, já venho avisando sobre a enorme quantidade de poder mágico se concentrando nos céus há alguns dias. O portal que apareceu no céu de Seul é apenas o começo. Podemos esperar ver portais como esse aparecendo nos céus de muitos países. Um homem perguntava para o doutor, quer dizer que esses incidentes estranhos podem acontecer em vários locais? O homem responde que sim, é exatamente isso o que ele quer dizer. Outra pergunta então é feita. O senhor esteve pesquisando os portais e as feras mágicas por muito tempo. O que acha que seria o melhor a se fazer nessa situação? O doutor responde que devem rezar, para que isso não resulte em uma catástrofe. Sung Jin-ho estava voando próximo ao portal. O caçador mais poderoso da Coreia olhava aquele portal gigantesco e dizia, é estranho, não consigo entrar no portal. Parece até que estou sendo bloqueado por uma barreira. Se fosse uma barreira normal, eu já teria conseguido quebrar. E pensar que essa barreira não pode ser quebrada nem mesmo por um caçador. As coisas dentro desse portal vão ser diferentes das que vimos até agora. O que quer que esteja aí dentro, meus amigos e família estão sob esse portal. E não pretendo deixar essas coisas passarem por mim tão facilmente. De repente o celular de Jin-ho toca. Quem estava ligando era o chefe Woo Jin-cho. Ele não conseguia ouvir Sung direito e pergunta se deveria ligar outra hora. Jin-ho responde que não seria necessário. A ligação estava ruim porque ele estava voando. Sung também diz, acho que deveria te chamar de presidente agora. Jin-chul diz que ele era livre para chamá-lo como preferir. É muito estranho receber uma posição tão alta, mesmo sendo alguém tão incapaz. Sung pergunta se Jin-chul viu o pedido que ele fez. O novo presidente responde que sim, ele pediu à associação de caçadores para escanear toda a área com um satélite, mas não houve nenhuma aparição de portais em outros lugares do mundo. Sung estava surpreso. Isso quer dizer que não existe nenhum novo portal, além dos que já tinham sido criados. Já faz 3 horas que esse portal gigante apareceu. Quais as chances de nenhum novo portal ter aparecido pelo mundo nesse espaço de tempo? Isso não é coincidência. Jin-chul revela que a associação está planejando evacuar os civis que moram perto do portal. Já estamos tomando providências para prevenir uma catástrofe em massa. O que planeja fazer Sung Jin-ho? Jin-ho responde, mesmo que eu não saiba o que acontecerá no amanhã, ainda assim irei plantar uma macieira. Sung estava se preparando, um intenso combate está prestes a começar. Somos levados até a arena da Associação de Caçadores, vemos Beru atacando Sung Jin-ho em alta velocidade. Sung conseguia desviar dos diversos ataques de Beru. A Formiga das Sombras utiliza suas garras para lutar. Beru com certeza é a sombra mais forte e rápida sob o comando de Sung Jin-ho. Ele concentra sua mana nas garras e se prepara para um ataque crítico. Porém seu punho acaba sendo segurado por Sung. O caçador de rank S segura o braço de Beru, impedindo dele avançar. Sung pergunta, você está mesmo dando o seu melhor? Beru se ajoelha e responde, meu rei, eu não ousaria ir contra suas ordens. Sung responde que está tudo bem, ele só queria se exercitar um pouco. Beru era o único capaz de forçá-lo a isso.
Beru diz que as palavras de seu mestre o enchia de alegria. Sung percebe que a formiga das sombras estava ficando melhor em se expressar com palavras. Brincando, ele pergunta se Beru comeu algum humano. Porém, de qualquer forma, eles devem começar agora. Sung expande sua aura enquanto Beru emite um grito amedrontador. A formiga das sombras estava no nível máximo do rank comandante. Seu corpo fica ainda mais robusto e, de repente, Beru avança contra Sung. Mesmo em sua forma de ataque, Beru não conseguia atingir o seu mestre. Sung era capaz de se esquivar daqueles golpes de garra. Beru então desfere um soco. Sung consegue se proteger utilizando o seu braço. Ele dizia: "Você ficou mais forte depois de subir para o rank de comandante." Beru novamente ataca com suas garras velozes, mas o monarca das sombras era muito mais rápido. Sung Jin-woo então decide contra-atacar. Rapidamente ele atinge um soco na barriga de Beru e dizia: "Sabe de uma coisa? Em um exército só pode haver um comandante. Quando Greed e Igris chegarem no rank general, não vai demorar muito para chegarem ao rank de comandante. Se não quiser que sua posição seja roubada por um deles, continue trabalhando duro." Ao ouvir aquilo, Beru fica motivado. Ele emite o seu rugido de batalha e ataca de forma mais veloz do que nunca. Sung e Beru estavam tendo um intenso treinamento. Eles se preparavam para a batalha que estava por vir. Porém, Sung diz em pensamentos que isso ainda não era o bastante. Mesmo que o Beru seja a sombra mais forte que compõe o seu exército, ele ainda não é forte o bastante para lutar contra os monarcas. Beru tenta atacar Sung, mas acaba sendo atingido no queixo. Todas as investidas de Beru são incapazes de tocar o corpo do monarca das sombras. Ele atinge o chão e Sung aparece em suas costas, aplicando um poderoso soco em Beru. A formiga é jogada na parede e dizia: "Estou extremamente impressionado pela força do meu grande rei." Sung acredita que deve bloquear os canais de novelas, já que Beru estava assistindo muito isso. A formiga das sombras fica triste ao ouvir aquilo, e Sung dizia: "Agora que o teste acabou, acho melhor limpar esse lugar." Aquele lugar estava todo destruído. Sung liga para o presidente Woo Jin-chul e dizia: "Me escute primeiro sem se irritar. Então, eu tenho umas 300 formigas que sabem fazer trabalho braçal." Enquanto isso, em um hotel de Seul, Laura pergunta para Thomas Andre se eles não vão embora para os Estados Unidos. O caçador de nível nacional responde: "Como eu poderia sair daqui, deixando algo tão grande e lindo para trás?" Laura responde que realmente aquele portal era grande, mas estava longe de ser lindo. Thomas fala que tudo que acelera o seu coração é algo lindo. O dragão de fogo, o portal gigante, a força do caçador Sung Jin-woo, tudo isso é lindo. É por isso que eu queria tudo que pudesse ser considerado lindo. Laura responde: "Finalmente tem algo que o Senhor não pode ter." Thomas diz que é isso mesmo. Quem diria que haveria algo que não posso obter? Não tem nenhum portal nos Estados Unidos mesmo. Para que iríamos voltar para lá? Laura diz que a Associação Americana estava preocupada e Thomas dizia: "Preocupada? Mas que piada! Estar ao lado do caçador Sung Jin-woo é o lugar mais seguro do universo. E além disso, se não pararmos isso aqui, não restará mais nada. Por isso, quero saber se esses serão os últimos momentos da história da humanidade ou um novo começo." As pessoas estavam sendo evacuadas daquela região. Vemos um grande engarrafamento de carros. As ruas estavam lotadas de carros e pessoas. Jin-Ah pergunta para sua mãe se elas não iriam sair dali. Sua mãe então responde: "Se esse lugar for se tornar um campo de batalha, não seria melhor escolhermos onde queremos morrer? Além disso, nossa casa nem está na área de evacuação." Jin-Ah fica furiosa. "Vou entrar na faculdade no ano que vem. Vou poder beber quando quiser e aproveitar a vida sozinha. Minha vida só começou, então nem ferrando que eu quero morrer aqui." Sua mãe responde que sim, Jin-woo irá protegê-las, igual seu pai nos protegeu. Sung Jin-woo observava o portal. Ele dizia: "Não consigo senti-los, mesmo com as coisas chegando a esse estado, onde eles estão se escondendo, e aquele portal tenho que enfrentá-lo por conta própria. Mas mesmo se eu conseguir, será que dá para garantir que não haverá nenhuma vítima? Tenho muitas coisas para proteger, com quem vou passar meus momentos finais." Sung Jin-woo pega seu celular e começa a ver sua lista de amigos. Nesse momento, vemos a caçadora de rank S, Cha Ha-in.
ela estava treinando Kendo. Seu mestre era o caçador de rank C, Song Shi-woo, o senhor que sobreviveu ao covil duplo junto de Sung. Ele dizia: estive te sentindo hesitar enquanto usa sua espada ressentimenta, senhorita Rain. E estou preocupado que tenha um certo medo crescendo em você. Mas é claro que você sentiria medo, até mesmo eu senti. Não sei se o que encontrei poderia se comparar aos monstros que você enfrentou, mas quando perdi o braço, acho que estou falando demais. Um caçador precisa atender as ligações, não é? O celular de Tia Rain começa a tocar. Ela pede licença para seu mestre. Ela atende a conversa. De repente, Tia Rain envergonhada diz para seu mestre que algo apareceu de repente, então ela precisava ir. Song Shi-woo diz que está tudo bem. Vemos um parque de diversões. As pessoas estavam surpresas ao verem o caçador Sung Jin-woo. Todos observavam o caçador mais forte do mundo e ao seu lado estava a caçadora mais forte da Coreia, Tia Rain. As pessoas ficam surpresas. Será que Tia Rain da Guilda Hunters é a namorada de Sung Jin-woo? Sung acreditava que o parque estaria mais vazio por causa da evacuação, mas ele estava errado. Cha estava envergonhada. Ela pergunta se Sung gosta desse tipo de lugar. Sung responde que não exatamente, mas queria ir ali ao menos uma vez. Tia Rain pergunta por que ele levou ela naquele lugar e Jin-woo diz que ela é a sua única amiga. Você sabe, naquela vez com aquela estátua estranha. Tia Rain se lembra, ela disse naquele momento que era amiga de Sung Jin-woo. A garota fica envergonhada porque ele estava ouvindo. Sung fala que tem uma boa audição. Ela pergunta o que tinha de errado com aquela dungeon estranha. Sung promete contar para ela da próxima vez, quando ele pensar mais sobre isso. Não tenho certeza também. Tia Rain entende, mas ela pergunta se eles não estariam chamando a atenção demais. Sung invocou seus soldados das sombras para manter os repórteres e fãs distantes. Todos queriam se aproximar e tirar fotos com os dois, porém os soldados das sombras agiam como seguranças. Sung diz para Tia Rain que estava tudo bem. A garota percebe que essa é a primeira vez que sai para se divertir, desde que se tornou uma caçadora há 2 anos. As coisas são diferentes quando estou com ele. Me sinto feliz. Sung pergunta se ela quer andar na montanha-russa. A garota responde que sim, tudo ali parecia bem legal. Sung então percebe, ele não era o único que estava precisando sair um pouco. Ele decide que os dois vão andar em todos os brinquedos. Porém, ao andarem na montanha-russa e qualquer outro brinquedo radical ou assustador, Sung e Tia Rain não tinham nenhuma reação sequer. Aquilo não abalava o coração de 2 caçadores de rank S. Ele pergunta para a garota se ela estava entediada, mas Tia Rain responde que não, ela estava se divertindo. Ele pergunta por que ela não gritou ou chorou nenhuma vez na montanha-russa. Na verdade, passeios assim não são muito legais para caçadores de rank S. Os brinquedos parecem muito lentos. Tia Rain concorda com ele. Sung sorri e dizia, então que tal se fizermos algo mais excitante? Nesse momento, vemos uma sombra cruzando as nuvens. Esse era Kaisel. Em suas costas estava Sung Jin-woo e Tia Rain. O caçador pergunta, e que tal isso? A garota estava surpresa, é rápido e eles estão bem alto, isso era lindo. Ela pergunta para Jin-woo por que ele quis ir ao parque de diversões, sendo que poderia ter feito isso desde o início. Sung responde que no parque foi onde surgiu o portal em que seu pai sumiu, então ele queria ir até lá, ao menos uma vez. Tia Rain dizia, obrigada, eu sempre quis te agradecer direito, você sempre me ajudou tanto. Sung queria mostrar uma coisa para ela. A noite chega e eles vão até um lugar entre as árvores, onde pudessem observar o céu. Tia Rain sorri, eles observam as estrelas, e de repente vemos uma estrela cadente e os dois então se abraçam. O dia amanheceu, vemos o portal gigantesco que está em cima da capital coreana. Alguns caçadores estavam próximos da associação coreana. Um caçador de rank B dizia em pensamentos, então vai ter uma quebra de dungeon naquele portal gigante daqui a alguns dias. Sou um caçador de rank B, não posso baixar a guarda. De repente alguém esbarra nesse caçador que pergunta, ei, quem é você? Aquele homem era ninguém menos do que Rakan, o monarca das feras. Os outros caçadores ficam surpresos, eles acreditam que os dois estavam brigando. Aquele outro cara é bem grande, o corpo de Rakan era maior do que o caçador de rank S, Ma Dong-wook.
As pessoas acreditavam que aquele monarca era um caçador, só restaram os caçadores em Seul. Porém, o caçador de rank B estava muito nervoso e dizia: "Ei, peça desculpas quando esbarrar em outra pessoa." Em pensamentos, aquele homem falava: "Eu tenho um rank relativamente alto, não sou mais o mesmo de antes, desprezado por meus subordinados e que vivia bajulando o chefe. Vai ficar olhando até quando? Já que fez besteira, precisa se desculpar." Enquanto o caçador de rank B gritava, o monarca das feras abre sua boca. Ele literalmente devora aquele homem na frente dos outros caçadores, que ficam paralisados. Hakan estava coberto de sangue e sorria. Nesse momento, ele começa a destruir tudo ao seu redor, atacando os caçadores que estavam ali. Os caçadores são jogados para longe apenas com a pressão da energia mágica do monarca. Os carros também são jogados em todas as direções. Muitos caçadores coreanos perdem suas vidas. E Hakan dizia: "Escutem, humanos fracos, a partir de agora vou começar a caçá-los. Meus dentes e garras irão rasgar suas peles e carnes fracas. Eu sou o rei das feras, o monarca das bestas. Tentem me parar se puderem." O poder que Hakan exalava é assustador. Esse é um verdadeiro demônio sobre a terra. Enquanto isso, vemos uma pequena cachoeira onde Cha-Hain estava bebendo água. Ela e Sung Jin-woo haviam acabado de acordar. Jin-woo parecia feliz e dizia: "Conheço um hotel por aqui que tem um ótimo café da manhã. Quer ir tomar um banho e comer?" Cha-Hain, sorrindo, responde que sim. Sung então invoca seu Wyvern Kaizel. Ele dizia: "Então vamos. Se eu for com toda velocidade, chegaremos em 5 minutos. Cha-Hain fica surpresa. Quantos quilômetros Sung Jin-woo consegue percorrer em 5 minutos? Os dois sobrevoam as montanhas coreanas. Enquanto isso, o presidente Woo Jin-chul estava sendo informado de que houve um ataque nas proximidades da associação. Ele pergunta se tiveram mortes, mas seu subordinado não conseguia informar a quantidade exata de mortos. Jin-chul fica surpreso, deveria ter ao menos mais 2 horas até a quebra de dungeon. Ele estava ocupado com aquele portal gigantesco e agora um monstro decidiu aparecer. Woo Jin-chul pergunta sobre o caçador Sung Jin-woo, porém é informado que não conseguiram entrar em contato com ele. Woo Jin-chul acredita que ele mesmo terá que ir resolver esse problema. De repente, ele é informado que um caçador que poderia enfrentar aquele monstro apareceu. Jin-chul pergunta se Sung havia chegado. O homem responde que não. Na verdade, esse era o caçador de rank nacional que estava visitando a Coreia. Naquele momento, vemos que o homem que estava frente ao monarca das feras era ninguém menos do que Lennart Nierman, o caçador mais forte da Alemanha. Ele se pergunta se conseguiria mesmo lutar contra aquela coisa. Será que eu vou morrer aqui? Talvez o motivo de eu ter ficado em Seul era porque estava destinado a derrotar esse monstro. Porém, de repente, alguém dizia: "Para trás, você só vai me atrapalhar." Aquele que chega no local é ninguém menos do que Thomas Andre, o Golias. Enquanto isso, Sung Jin-woo estava aproveitando seu café da manhã ao lado de Cha-Hain. Ele então atende o seu celular e pergunta o que aconteceu. O presidente estava ligando, perguntando por que não conseguiram falar com ele antes. Sung diz que estava sem sinal e rapidamente ele é informado que tem um monstro destruindo Seul. Sung fica surpreso. Isso não poderia ser possível. Eles tinham alguns dias até a quebra de dungeon. Jin-chul responde que sim, mas infelizmente é o que aconteceu. Sung pergunta qual seria o número aproximado de inimigos e Jin-chul responde que era apenas 1. Em pensamentos, o caçador dizia: "Todos os caçadores estão em Seul agora. Eles devem estar no limite para enfrentar a quebra de dungeon daquele portal gigante e estão sendo derrotados por uma besta mágica que apareceu do nada." Jin-chul dizia: "Uma guilda que tentou enfrentá-lo foi completamente dizimada. Não acho que seja uma besta comum. Acabei de receber um relatório dizendo que Thomas Andre estava frente a frente com a besta agora mesmo." Sung falava em pensamentos que isso seria impossível. Ele havia colocado seus soldados em Thomas Andre e também nos caçadores e avisou para elas falarem se algo fora do normal acontecesse. E tem um monstro forte o bastante para aniquilar uma guilda inteira e mesmo assim ele não recebeu nenhuma informação. Porém, Sung percebe que sua comunicação com seus soldados em Seul estava extremamente fraca. Parece até que algo está fazendo a comunicação ficar fraca de propósito. O que está acontecendo? Sung não conseguia encontrar vários de seus soldados das sombras. Sung revela para Cha-Hain que havia um problema na Coreia. Ela pergunta
pergunta se a quebra de dungeon já aconteceu, porém Jinwoo acha que é outra coisa. O inimigo com força inigualável, o caçador de rank nacional na frente dele e a falha na comunicação. Não me diga que... Sung pergunta para o presidente se esse monstro tem alguma sombra. Eles precisam confirmar se ele tem uma sombra ou não. Em pensamentos ele dizia, eles devem ter escondido um monstro colossal por trás de sombras invisíveis. Enquanto isso, Thomas Andre estava de frente para Hakan. Lennart Nierman estava surpreso e os caçadores ao redor diziam, esse é o Golias. Thomas então gritava, não fiquem aí parados, comecem a evacuar os civis, seus idiotas. Vejo que um animal está enlouquecido e se esqueceu do seu lugar. A imagem de Hakan refletia nos óculos de Thomas. Aquele era o rosto sanguinário do monarca. Thomas ativa seus poderes provindos dos governantes e dizia, é natural que animais enlouquecidos sejam espancados até a morte. A aura dourada toma conta do corpo de Thomas. O Golias fica frente ao monarca das feras. Aquele era o choque de energia que exalava daqueles dois. Thomas Andre estava sério e Hakan sorria. O monarca das feras é o primeiro a atacar. Seu golpe é extremamente rápido. Com suas garras, ele atinge o peito de Thomas. Porém, o corpo do caçador de rank nacional era muito resistente. As garras de Hakan não conseguem arranhá-lo. Thomas Andre acerta um poderoso soco no rosto do monarca. Hakan sente o impacto desse golpe, porém ao mesmo tempo ele acerta um soco nas costelas de Thomas Andre. O caçador de rank nacional também sente esse golpe. Ele tenta acertar a cabeça do inimigo, mas Hakan consegue desviar. Ao menos era isso que ele pensava. O caçador de rank nacional utiliza seu poder para jogar o monarca das feras no chão. O caçador de rank S, Choi Jong-in, chega até aquele local. Ele pergunta para um dos caçadores qual seria a situação. Ele revela que ainda estão evacuando as pessoas de dentro do prédio. Jong-in pergunta quais guildas estavam ali para matar o monstro. O caçador responde que a guilda Ceifadores e a guilda do Tigre Branco foram enviadas, já que caçadores de todo lugar se reuniram aqui por causa do portal gigante. Acredito que esse monstro seja morto mais cedo ou mais tarde. Acho que nós, da Guilda Hunters, só precisamos nos concentrar na evacuação. Choi Jong-in se pergunta se esse monstro realmente seria morto. Ele estava sério. Thomas Andre, um caçador de rank nacional, está lutando agora contra a besta mágica que é desconhecida. Essa presença enorme é ainda pior do que a que senti na raid da Ilha Jeju. Contra que tipo de monstro o Golias está lutando? O caçador de rank S sente o impacto dos poderes mágicos. De repente, vemos o monarca das feras sendo jogado para longe. Ele acaba atravessando um prédio gigantesco que acaba vindo abaixo. O Golias havia acertado o monarca com um poderoso soco que foi capaz de fazer isso. Thomas Andre acertou um poderoso soco no monarca das feras. Ele joga Hakan na direção de um prédio que acaba sendo atingido. Porém, de repente, Hakan contra-ataca em alta velocidade. Ele salta na direção de Thomas e acerta o caçador com uma cabeçada. Apesar da força descomunal do monarca, Thomas Andre ainda consegue ficar de pé. Ele contém o avanço do inimigo. Thomas então segura Hakan. Ele gira o monarca no ar e acerta sua cabeça no chão. Apesar desse golpe ser poderoso, Hakan continuava vivo. Ele utiliza seus pés para disparar um chute direto no rosto de Thomas. O caçador de nível nacional é lançado para longe. O chute do monarca das feras era muito poderoso. Hakan sorri, porém Thomas Andre continuava de pé. Ele estava sério e utiliza seu poder de reforçar. Enquanto isso, quem chega naquele lugar é ninguém menos do que Baek. O líder da guilda Tigre Branco dizia: essa deve ser a área da luta. Estão todos prontos? De repente, uma explosão acontece ao lado do caçador de rank S. Baek fica surpreso. Alguma coisa foi jogada até ali. Aquele é Hakan. O monarca das feras sorria e exalava sua intensa energia mágica. Baek fica surpreso. Então essa é a besta mágica que relataram ter aparecido. Então quer dizer que essa outra pessoa deve ser o Golias, Thomas Andre. Baek avista Golias transformado em sua forma reforçada. Os outros caçadores gritavam: vai lá, Golias, acaba com ele. Porém, o caçador de nível nacional, sabendo da gravidade daquela situação, dizia para os outros: seus idiotas,
Se escondam em algum lugar rápido. Hakan sorria e exalava uma intensa aura assassina. Bayek diz que ele com certeza não era um monstro normal. Tenho que me transformar enquanto posso. Bayek ativa seus olhos de tigre. Seus cabelos ficam brancos. Porém, de repente, Hakan aparece diante do caçador de rank S. A aura que ele exalava era ameaçadora. Bayek se assusta, ele começa a suar frio e com medo não conseguia encarar o monarca. Ele nem sequer consegue olhar em seus olhos. Era como se o tigre branco estivesse diante de uma fera ainda maior, um lobo branco gigantesco de olhos vermelhos. Bayek parecia pequeno perto dessa coisa. Esse era o sexto sentido de um animal, o sofrimento para não se identificar como uma presa. Bayek desativa sua transformação. Hakan ignora o caçador de rank S. Ele simplesmente anda na direção de Thomas Andre. Bayek estava surpreso por não ter conseguido sequer olhar nos olhos do inimigo. Hakan ergue suas garras. De sua mão era emitida uma poderosa magia. Esse era o toque do dominador. Hakan conseguia controlar os objetos à distância, assim como o Sun Jin-woo. Ele faz vários carros flutuarem em sua volta e de repente lança todos esses objetos na direção de Thomas Andre. O Golias, porém, não se assusta. Ele conseguia rebater aquelas investidas. Com apenas um de seus braços, ele se defendia daquele ataque. Porém, de repente, vários carros são lançados de uma só vez e são amontoados em cima de Thomas. Mas apesar disso, de repente Hakan se assusta. Ele sente o poder de Thomas Andre se manifestando. O Golias também era capaz de controlar objetos à distância. Ele estende sua mão e rapidamente fecha seu punho. Aquele poder estava puxando o monarca das feras em sua direção. Thomas tentava capturar Hakan. De repente o Golias sai de dentro daqueles carros. Ele joga todos aqueles carros para o alto e ataca Hakan com um poderoso golpe. O monarca das feras é atingido e jogado ao chão. Golias concentra seu poder no punho. Ele vai disparar um soco poderoso. Com um ataque extremamente forte, Thomas atinge Hakan, que estava caído. O monarca das feras é atingido por diversos feixes de luz. Porém, Thomas Andre tem uma sensação estranha. Ele se pergunta o que era aquilo. Uma sensação de inquietação. Não sinto como se eu fosse vencer. Vemos os olhos vermelhos de Hakan, que se deixava ser atingido. Thomas continuava disparando socos contra ele. Porém, de repente, o monarca das feras se levanta e segura a mão do caçador. Ele para o punho do Golias com apenas uma mão. Hakan se levanta e vemos que seus cabelos estavam começando a ficar brancos. O monarca dizia: quem diria que um mero fragmento de marionete seria tão forte? Já viu bastante dos seus truquezinhos baratos. O corpo de Hakan é coberto por pelos. Ele se transforma em uma espécie de homem-lobo. O monarca estava muito mais forte e facilmente esmaga a mão de Thomas. O Golias estava surpreso e Hakan pergunta: você está com medo? Está apavorado, em desespero. Vemos que a presença de Hakan é intimidadora. Thomas continua imóvel, enquanto o monarca ataca com suas garras. Aqueles golpes cortavam a armadura que cobria o corpo de Thomas. Os caçadores ali presentes ficam assustados, mas Bayek estava apavorado. De repente Hakan sente algo. Ele dizia: parece que tem um ratinho por aqui. O monarca das feras estende sua mão até a sombra de Thomas Andre. Vemos os olhos de um dos soldados das sombras. Hakan então arranca para fora uma formiga das sombras, integrante do exército de Sun Jin-woo. O monarca perguntava o que estava fazendo se escondendo nas sombras. Está me atrapalhando, suma! Hakan destrói aquela formiga. O monarca das feras era gigantesco se comparado a Thomas Andre, que já era alguém extremamente grande e forte. Thomas Andre estava caído de joelhos após ser atingido pelas garras do monarca. Hakan então segura o caçador pelo pescoço e diz: agora vamos continuar, já que parece ter confiança em sua força, por que não medimos nossas forças um pouco? De repente, a armadura de Thomas Andre se quebra e Hakan percebe que aquela era apenas uma casca vazia. O caçador de nível nacional deixou sua armadura naquele lugar para tentar atacar das sombras. De repente, o Golias salta nas costas do monarca. Ele começa a enforcar Hakan, que estava surpreso.
Thomas Andre dizia: quem você pensa que é para ser tão arrogante assim? O caçador de nível nacional utiliza toda a sua força e quebra o pescoço do inimigo. Apesar de todo esse esforço, Rakan continuava vivo. Ele então consegue colocar o seu pescoço de volta no lugar. Rakan segura o rosto de Thomas Andre e arranca o caçador de suas costas. Ele joga Thomas no chão. O caçador estava surpreso. Rakan então olha nos seus olhos e diz: desculpe dizer isso, mas estou começando a ficar faminto de novo. Rakan estava prestes a devorar o Golias, porém de repente algo brilhante é jogado em sua direção. Aquele poder atinge seu rosto e empurra Rakan. Quem disparou esse poder é ninguém menos do que Lennart Nierman, o caçador mais forte da Alemanha. Lennart utilizava seus poderes para defender Thomas Andre. Ele dizia: não vou deixar que faça o que quiser. Lennart tinha calafrios apenas por ficar na frente de Rakan. Ele avista o monarca como se fosse uma verdadeira sombra maligna. Thomas tentava se levantar. Ele fala para o caçador alemão fugir. Se ele continuar ali, iria morrer. Lennart fala que sabe disso, porém ainda assim ele é um caçador. Em pensamentos ele dizia: não tenho arrependimentos, mesmo se essa for a última coisa que farei na vida. Eu não mudarei minha escolha, mesmo se tiver a chance. Uma morte honrosa é melhor do que uma vida sem sentido. Fiz a escolha certa. Mesmo pensando assim, ao olhar para o monarca das feras, Lennart percebe que Rakan tinha algo ainda mais feroz escondido em seu interior. Ele era um verdadeiro demônio. Lennart estava com medo, mas mesmo assim tentava se convencer de que fez a escolha certa. Rakan então avança. Em um piscar de olhos, ele estava frente ao caçador alemão. E Lennart agora se pergunta se fez a escolha errada. De repente vemos uma enorme boca se abrindo ao lado de Nierman. Aquele era o Wyvern das sombras, que avança e morde Rakan. Kaizel morde Rakan e sai voando, enquanto carrega o monarca. Lennart estava surpreso, mas Rakan com apenas um golpe consegue destruir o Wyvern. Porém o monarca estava em pleno ar e ele pressente que algo vai acontecer. Rakan observava para descobrir de onde viria o próximo ataque. Vemos então Sun Jin-woo, que ataca o monarca de frente e acerta a cabeça de Rakan com um poderoso chute. O monarca das feras é jogado no chão com toda a força, criando uma enorme explosão. Sun Jin-woo finalmente apareceu. Ele agora irá tomar frente dessa batalha. Sun Jin-woo finalmente chegou. Ele se aproxima de Nierman e dizia: desculpe, mas poderia levar o Thomas para um lugar seguro. Nesse momento vemos que Rakan estava se levantando. Sua transformação avançou. Agora seu rosto era de um lobo. Ele dizia: então era verdade. Posso sentir o cheiro do monarca das sombras vindo desse humano. Rakan estava se transformando em uma fera ainda mais assustadora. Nierman ao longe grita para Sun Jin-woo não se preocupar com eles. Jin-woo percebe que a intenção assassina de Rakan era forte demais. E além disso, ele não é o único. Rakan olha para o lado e pergunta como conseguiu utilizar tanto poder dos monarcas, mesmo estando em um corpo humano. Naquele momento, quem aparece é Scyld, o monarca do gelo, que dizia: o arquiteto deve ter encontrado um jeito, já que faz bastante tempo que o monarca das sombras fez um acordo com ele. De repente, atrás de Sun Jin-woo, uma pilha de insetos começa a surgir. Aquela é Keresha, a monarca das pragas que falava. Então quer dizer que posso devorar o corpo deste humano? Sempre tive curiosidade de saber qual era o gosto de outro monarca. Sun Jin-woo continuava sério em meio àqueles monarcas. Eles eram o rei do povo do gelo, o monarca do gelo, o rei das feras, o monarca das bestas, a rainha dos insetos, a monarca das pragas. O poder mágico de todos eles transbordava assim como o poder de Sun Jin-woo e de repente suas energias brilham ainda mais forte. Aquele poder mágico sobe até os céus e se choca com um portal gigantesco. Sung então ordena: saiam. Suas sombras se espalham pelo chão. O exército das sombras avança contra os inimigos. Ygritte é o primeiro a atacar o monarca do gelo. Ao seu lado estava Iron. Para atacar Rakan, o rei dos ursos Tanque e Jima, o rei das nagas gigantes, uniram suas forças. Enquanto isso, Beru e Grid atacam Keresha. Rakan se perguntava se esse era o novo exército das sombras. E Scyld concentra seu poder mágico na boca. Ele então dispara um poderoso sopro gelado na direção dos soldados das sombras. Aquele poder congela tudo à sua frente. Grid e Feng foram congelados. Rakan dizia:
podem ter vários deles, mas são apenas fracotes. Seus soldados não poderão mover um passo sequer nesse esquife de gelo. Beru também foi congelado por aquele poder. Querexia se aproxima e dizia: deveria ao menos ter deixado minhas crianças a salvo. Já faz um bom tempo que não as via. Silad falava, e pensar que ele estava tentando usar esses soldadinhos para entrar no nosso caminho. Mas que ridículo. Ele menosprezou os monarcas. E além disso, não achei que o humano conseguiria absorver completamente o poder do monarca das sombras. Apesar do monarca das sombras ter sido o maior dos monarcas, não deveria subestimar a força dos outros monarcas. Vemos que o punho de Sun Jinwoo foi congelado também, mas facilmente ele consegue se soltar. Ele chama Silad de maldito. Sun Jinwoo estava com suas novas adagas criadas a partir do corpo de Kamish. Ele dizia: vou te matar aqui mesmo. Jinwoo aponta sua adaga para o monarca do gelo e nesse momento Silad invoca vários golems de gelo. Ele chama Jinwoo de maldito. Aqueles monstros gigantes caminham na direção de Sung. Enquanto isso, na retaguarda, vemos Querexia invocando seu exército. Ela controlava uma horda de mortos-vivos que eram possuídos por diversos insetos. A rainha dizia: não pode deixar eu me divertir também. Os monstros insetos saltam na direção de Sun Jinwoo. Ele então os atinge facilmente com as suas adagas. E em pensamentos dizia: essa maldita está usando os corpos dos mortos. De repente um golem gigante se aproxima. Ele estava prestes a esmagar Jinwoo. O golem de gelo destrói o chão daquele lugar. Mas Sun Jinwoo escapou facilmente. Ele retorna cortando a cabeça daquele monstro. Sung começa sua batalha contra os golems. Eles tentavam capturá-lo, mas o monarca das sombras é muito poderoso. Ele avança e com apenas um golpe destrói cada um deles. Sung passa pelos golems e vai direto para Silad. Ele deseja se vingar e derrotar o monarca do gelo. Silad fica surpreso, mas nessa hora Rakan ataca. O monarca das feras utiliza suas garras e tenta atacar Jinwoo pelas costas. Porém Sung percebe e consegue desviar no último instante. Ele e Rakan começam um combate feroz. As adagas vermelhas se chocam contra as garras vermelhas. Rakan perguntava: acha que vai me ferir com um pedacinho de metal como esse? Sung rapidamente corta o braço de Rakan e diz: provavelmente não iria te machucar se fosse uma adaga qualquer. O monarca das feras fica surpreso, mas nesse momento Sung pressente algo. Uma mão verde gigantesca quase o captura. Sung se esquiva no último instante. Aquele era um dos poderes de Querexia. A monarca das pragas consegue invocar várias mãos gigantescas para atacar. Rakan, por sua vez, consegue colocar o seu braço novamente em seu corpo. Sung estava cansado. À sua frente estavam 3 monarcas, um exército de golems e um exército de mortos-vivos insetos. Porém, de repente, vemos o gelo se quebrando. Aquele que se solta do gelo é ninguém menos do que Beru. Beru emite seu grito estridente e dizia: aquele inseto ousou colocar suas mãos imundas no meu rei, no meu soberano. Silad fica surpreso. Um mero soldado das sombras conseguiu sair de seu esquife de gelo. Como um ser de nível comandante pode estar nas mãos de um humano? Rakan então fala que um único soldado das sombras de nível comandante é praticamente um deus da destruição. Querexia falava: essa é uma criança que não reconhece sua mãe, por isso precisa ser punida. O poder das mãos de Querexia avança até Beru, sendo a rainha dos insetos. Ele deveria obedecê-la. Porém, quando a mão gigantesca feita de magia iria capturar o Beru, ela acaba sendo despedaçada pelo servo de Jinwoo. Ele chama Querexia de vagabunda louca, o que fez a monarca dos insetos perder a sua paciência. Beru vai até Sun Jinwoo e se curva perante ele. A formiga dizia: o senhor não foi pressionado mesmo lutando contra essas espécies superiores, como esperado do meu soberano. Nunca paro de admirar sua força infinita. Beru chorava ao dizer tais palavras, e naquele momento os servos de Querexia avançam rapidamente contra eles. Beru e Sun Jinwoo começam a batalha. Eles avançam cortando todos os monstros insetos que atacaram. Eles conseguem vencer o inimigo. Porém, de repente, as poderosas mãos, controladas por Querexia, avançam. Elas destroem facilmente o corpo de Beru e vão na direção de Sung. Jinwoo se vira, mas nesse momento, uma enorme explosão acontece. Vemos que o monarca das sombras foi atingido e o impacto causou aquela destruição.
Sung estava coberto por alguns escombros e olhando para o alto ele observa que várias estacas de gelo foram lançadas em sua direção. Aquelas estacas criadas pelo monarca do gelo caem como se fossem uma chuva de gelo. Elas causam uma grande destruição. Porém, percebemos que Sung Jin-woo estava conseguindo se defender desse ataque. Ele rebatia cada uma das estacas com as suas adagas. O monarca do gelo Silad, ao observar aquilo, perguntava: até quando vai aguentar nossos ataques? E de repente uma adaga perfura o peito de Silad. Aquela era uma das adagas de Sung Jin-woo, que ele consegue controlar à distância. Jin-woo então dizia: eu já te falei, você não vai sair daqui vivo. Silad fica furioso e responde: seu tolo, um humano como você tem a coragem de falar algo assim para um monarca como eu. Sung diz em pensamentos que Silad foi atingido no coração, mas ao que parece, isso não é tão fatal para os monarcas. Jin-woo então utiliza sua velocidade extrema para avançar. Ele controla suas adagas à distância para atacar Silad, porém o monarca conseguia se defender. Enquanto isso, Rakan mais uma vez se aproxima pelas costas. Quando Sung percebe, já era tarde demais. O monarca das feras invoca uma poderosa espada e nesse momento atinge as costas de Sung Jin-woo. Ele conseguiu cortá-lo. Sung foi atingido pela lâmina de Rakan, ele cospe sangue. Beru fica preocupado e chama por seu rei. Enquanto isso, Keresha aparece atrás de Beru e se apresenta: eu sou a monarca das pragas, mãe de todos os insetos que existem. Mesmo que ainda seja um inseto ingrato que não reconhece sua mãe, ainda irei te acolher como uma das minhas crianças. Keresha estava em uma forma gigante feita de insetos. Ela segura Beru, que grita para que ela o solte. Enquanto isso, Sung estava de joelhos. Rakan aponta sua arma para ele e diz: esse é o seu fim. Beru então gritava: seus servos idiotas, o que estão fazendo? Ajudem logo o nosso Lorde. De repente o gelo começa a se trincar. Vemos Greed, que consegue finalmente se soltar. Ele dizia: serei eu quem vai matar todos os inimigos. Rakan diz que essa sombra deveria ser um grande guerreiro quando estava vivo. Silad revela que as sombras de alto nível começaram a aparecer. Vemos então o Xamã Feng, o Cavaleiro Igris e o Tanker Iron. Os três conseguem se soltar do gelo também. Porém, Silad revela que o ferimento de Sung Jin-woo é fatal. A brincadeira acabou. Vemos um corte gigantesco nas costas do Monarca das Sombras. Ele então pergunta: você está falando disso? Sung Jin-woo ativa a sua recuperação de status. Seu corpo é envolto por uma forte luz. Silad e Rakan ficam surpresos. Enquanto isso, vemos que a luta de Sung contra os monarcas estava sendo transmitida por todo o mundo. Nova York, Londres, Xangai e Paris, pessoas do mundo todo acompanhavam essa grande batalha. O portal gigantesco ainda estava sob CEO. E Lennart Nierman, observando a luta, dizia: parece que tem uma tempestade se formando ao redor do caçador Sung Jin-woo. Thomas Andre estava sendo curado pelos healers. Ele pergunta o que estava acontecendo. Lennart então revela: parece que estou vendo o fim do mundo. Em outro ponto, quem observava aquela batalha era ninguém menos do que Baek, o líder da guilda Tigre Branco, que falava: ele é mesmo Sung Jin-woo que conheço. Sabia que ele era um caçador que podia evoluir, mas o quão forte ele ficou em tão pouco tempo. Nesse momento vemos Igris e Iron atacando o Monarca das Feras. Rakan consegue se defender da lâmina de Igris e ataca Iron com um soco. Silad, por sua vez, enfrentava Greed e Feng. Ele se defende do soco de Greed, criando uma barreira de gelo. Feng dispara uma rajada de fogo da boca, porém Silad o contém com seu ar congelante. Beru, por sua vez, consegue cortar os dedos da Keresha gigante. Ele agora está livre. A monarca dos insetos chama Beru de desgraçado e ataca novamente. Porém, naquele momento, algo acontece. Vemos a sombra de Sung Jin-woo aparecendo atrás da monarca. Esse era Sung, que dizia: o arquiteto me contou uma profecia, que eu iria morrer como o pilar de chamas que segura o mundo. Mas ele não me falou se esse pilar iria cair mesmo ou não. Sung utiliza suas adagas de Kamish. Ele avança fazendo um corte cruzado na cabeça de Keresha. A cidade estava em chamas e quem observava era ninguém menos do que o herói de classe S, Lin Tae-gil, o líder da guilda Ceifadores. Ele dizia: estive aqui parado por bastante tempo para poder atirar, mas acho que não posso interferir nessa luta. Tae-gil estava esperando o momento certo para acertar Sung Jin-woo.
mas ele percebe que esta luta estava em outro patamar. Desde meia hora atrás, assassinos de elite da guilda Ceifadores foram enviados para todos os prédios ao redor dessa área. E assim que recebessem um sinal, eles iriam atirar nos inimigos como uma tempestade. E assim poderiam causar danos letais aos inimigos. Mas se isso acontecer, quantos de nós conseguiriam sobreviver? Nós morreríamos se errássemos o alvo e também morreríamos mesmo se conseguíssemos acertar. Nossos alvos são monstros que nem mesmo Thomas Andre conseguiu derrotar. Já está na hora de tomarmos a decisão. De repente, alguém segura o ombro de Taiguil e diz: fique quieto e observe. O caçador de rank S se vira rapidamente e prepara uma flecha. Ele pergunta quem estava ali. Nesse momento, Lin Taiguil fica surpreso. Vários caçadores que se reuniram para ajudar a evacuar o local e para matar a besta mágica, nenhum deles conseguiu interferir na luta que estava acontecendo. Eles simplesmente estavam esperando tudo ser resolvido. O fim da batalha parecia estar se aproximando. Vemos Sung enfrentando Keresha. Ela perde sua forma gigantesca, mas mesmo assim ataca com seu poder. Sung Jinwoo percebe que esse poder de Keresha parece veneno e o sistema avisa que efeitos venenosos estão presentes na atmosfera. Sung responde que veneno não funciona contra ele. Keresha fica furiosa. Ela chama Sung de verme insolente e de repente ela invoca alguns insetos gigantes. Ela diz que fará Sung em pedaços. Porém, nesse momento, percebemos que Jinwoo utiliza seus poderes, o toque do dominador. Com a autoridade do monarca, ele consegue puxar Keresha na sua direção. A rainha dos insetos fica surpresa. Uma autoridade massiva, não consigo desfazê-la. Sung então ativa sua habilidade, o corte vital. Ele desfere vários ataques no corpo de Keresha, a fazendo ficar em pedaços. Keresha começa a se desintegrar. Ela dizia: então é isso que deve ser a morte. Uma grande escuridão que assombra até mesmo nós, que fomos gerados a partir dela. Quão brilhante é essa escuridão? Vemos Sung Jinwoo de pé. Ele acaba de matar um dos 9 monarcas. Keresha foi destruída. Sendo assim, Jinwoo consegue subir de nível, ficando ainda mais forte. Silad pergunta como isso seria possível. Sung não deveria conseguir usar o poder do Monarca das Sombras com força total ainda. Então vamos passar por aquilo novamente. O medo de enfrentar um dos monarcas mais poderosos que governa este universo. Rakan, porém, responde: eu não tenho medo dele, ele está exausto. E o fato dele estar dependendo desses fracotes quer dizer que ainda está incompleto. Um monarca incompleto não pode entrar no caminho dos verdadeiros monarcas. O monarca das feras segura Beru pelo pescoço. Ele e Rakan acabaram com as outras sombras de Sung. Rakan derrota Beru e Sung dizia em pensamentos: a existência de Beru está se esvaindo. Sung se pergunta se Rakan destruiu o soldado da sombra de Thomas Andre desse mesmo jeito. Ele cancela a invocação e ordena para que Beru volte, porém o sistema avisa que Sung Jinwoo não poderia recuperar esse soldado. Jinwoo fica completamente em estado de choque. Ele tenta cortar Rakan, porém o monarca das feras salta. Ele consegue se esquivar daquele golpe e salvou o Beru. Sung conseguiu impedir que o Beru fosse extinto, mas nesse momento vemos Silad dizendo: Rei das bestas, você está certo. Espinhos enormes feitos de gelo surgem naquele lugar. Eles eram maiores do que prédios. Silad passou por uma transformação e dizia: humano, parece que está confiante até demais em seus poderes, que não tem um dono. Mesmo se usar seus poderes para controlar marionetes como essas, só precisamos cortar os laços para que não possa mais controlá-los. Silad passa por uma transformação. Agora ele possui uma aparência mais jovem e orelhas iguais aos dos elfos de gelo. Em suas mãos, ele carrega um tridente e dizia: vou prender seus bonequinhos sob minha autoridade e fazê-los passar pela morte e ressurreição infinitamente. E então, seus soldados não serão nada além de parasitas que devoram sua mana. Agora o que vai fazer? Silad ataca com seu tridente. Aquele golpe é poderoso, mas Sung consegue se defender com suas adagas vermelhas. Silad, porém, consegue ferir o ombro de Sung Jinwoo e em poucos movimentos ele consegue empurrar Sung e tenta acertá-lo com um golpe fatal.
porém o tridente apenas quebra o chão. Sung Jin-woo consegue escapar no último momento, utilizando o seu modo furtivo. Silad percebe que o Monarca das Sombras não estava mais ali. De repente Sung aparece atrás de Silad. Ele tenta atingi-lo com sua adaga, mas o Monarca do Gelo consegue desviar. Sung tentava acertar o inimigo. Silad agora estava muito maior em sua nova transformação. Sua aparência de um elfo de gelo gigantesco, porém sua velocidade também aumentou drasticamente. Sung não consegue atingir um golpe sequer. Jin-woo é atingido na barriga. O golpe de Silad lança o caçador mais forte do mundo para longe. Porém Sung consegue se manter de pé. Ele estava cansado e ferido. Jin-woo percebe que Silad realmente era rápido. O Monarca do Gelo falava. Sua habilidade de furtividade deve consumir bastante mana. Vou acabar logo com isso. Silad avança a toda velocidade. Seu alvo é Sung Jin-woo. Um choque feroz entre os dois monarcas acontece. Silad atacava com seu tridente, enquanto Sung conseguia se defender com suas adagas. Jin-woo era atingido superficialmente por aquela lâmina. Pequenos cortes aparecem em seu rosto e pescoço. Ele dizia em pensamentos: movimentos, visão, respiração, músculos, fluxo de mana. Eu consigo ver tudo. Se eu pudesse ser mais rápido do que ele, nem que fosse só um pouco. Silad dizia: não sei o que está planejando, mas é inútil. O Monarca do Gelo agora invoca duas armas diferentes. Aquelas são foices extremamente poderosas. Ele tenta decapitar Jin-woo, mas Sung consegue desviar no último instante. Novamente, com seu modo furtivo, ele aparece atrás de Silad. Sung acredita que agora conseguiu pegar o Monarca, mas de repente, Silad olha para trás e sorri. Algo atinge Sung Jin-woo sem que ele perceba. O caçador de rank S, Baek, fica extremamente assustado. Ao seu lado, o caçador de rank A, Park Jong-soo, que é o líder da Guilda Cavaleiros, também estava surpreso. Lennart Nierman não acredita no que seus olhos estavam vendo. O corpo de Sung Jin-woo foi atravessado. Rakan, o Monarca das Feras, mais uma vez ataca pelas costas. Ele perfura o corpo de Sung com suas garras. Os pés de Jin-woo foram congelados por Silad, e por isso ele não conseguiu desviar desse ataque. O sangue do caçador mais poderoso escorria no chão, e Rakan dizia: acho que você não é nada sem a velocidade de que tanto se orgulha. Os olhos de Sung se enchem de sangue. Ele também começa a cuspir sangue. Será esse o seu fim? Vemos as adagas vermelhas de Sung Jin-woo caídas no chão. O sangue do Monarca das Sombras escorria pelo solo. Sung então percebe que as garras do inimigo atravessaram o seu corpo. Ele dizia: eu subi de nível, então isso não é nada. Porém, de repente, Silad se aproxima dizendo: irei lhe devolver sua arma. Ele segura uma adaga e perfura o peito de Jin-woo e pergunta: certo, agora consegue se curar igual antes? Provavelmente não, não importa o quão forte seja, não é o monarca completo. Vemos o sangue de Sung Jin-woo congelado em seu peito. Silad falava: isso é tudo que consegue fazer humano. Se for esse o caso, não vai poder ver o momento em que nossos exércitos chegarão a este mundo. Quando isso acontecer, haverá montanhas de corpos humanos e o sangue deles formarão rios. Mas esse país que você nasceu será diferente. Irei eu mesmo congelar todos os humanos desse país e os farei sofrer pela eternidade. Eles terão que ficar assim para sempre, sem poder viver ou morrer. Nesse momento vemos o presidente Woo Jin-chul completamente paralisado. Ele não conseguia acreditar que Sung foi derrotado. Sua mãe e irmã choravam ao ver Sung Jin-woo sendo derrotado pela TV. Cha-Han também estava assustada com tudo isso. Sung Jin-woo estava coberto por sangue, com seu corpo ferido e parcialmente congelado. Silad, olhando para ele, dizia: então me mostre todo o seu ódio por mim, isso será meu prazer. Em pensamento, Sung dizia: um pouco mais, só preciso de mais um pouco. O corpo de Sung Jin-woo é congelado, seu HP chegou a 0. O jogador morreu. Tudo fica escuro nesse momento. Sung queria apenas mais um pouco de tempo ou um pouco de vida para poder derrotar os inimigos, mas isso não aconteceu. Porém, de repente, uma mensagem do sistema aparece. O jogador está em posse do Coração Negro. Você atingiu todos os requisitos para a habilidade passiva. A misteriosa habilidade passiva é ativada. Ela já inicia em seu nível máximo, e assim uma luz brilhante aparece naquela escuridão.
Vemos o olho de Sung Jin-woo se abrindo. Ele acorda e estava na cama de um hospital. Sung estava assustado e segurava o seu peito com força. Ele se lembra de quando seu corpo foi atravessado pelas garras de Rakan e pelo golpe da adaga de Silat. Sung se perguntava se aquilo foi um sonho. Será que tudo isso foi um sonho? Ele olha para cima e vê a lâmpada, que tinha um brilho muito forte. Até a luz que vinha da janela era intensa. Ele se pergunta se realmente está no hospital. Tenho certeza de que a adaga de gelo perfurou meu coração. E mesmo assim, ainda estou vivo. De repente, o presidente Oh Jin-chul chega até ali. Ele pergunta se Sung acordou. Jin-woo fica surpreso e dizia: Presidente Oh Jin-chul, presidente, o que aconteceu com os monarcas? Não, o que aconteceu com os monstros? E como ainda estou vivo? Oh Jin-chul fica surpreso e responde: tem 3 coisas que devo lhe dizer. Primeiro, eu não sou o presidente, mas sim o chefe do grupo de vigilância. Segundo, gostaria de lhe perguntar sobre as estátuas que se movem. E terceiro, como sabe quem eu sou? Já nos vimos antes. Sung Jin-woo fica surpreso. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo e perguntava: espera um pouco, o que quer dizer com estátuas que se movem? Jin-chul então responde: quando chegamos no local com a guilda do Tigre Branco, depois que recebemos o relatório, tudo já havia sumido. Sung diz que não era isso que ele estava perguntando. Jin-woo estava confuso e dizia em pensamentos: não me diga que isso é impossível. Juro que esse quarto é bem familiar para mim, porque já passei 2 semanas aqui antes. O Oh Jin-chul fala que Sung Jin-woo estava diferente de sua foto, e em pensamentos o garoto dizia: esse é o quarto VIP que foi providenciado pela Associação de Caçadores. Esse foi o quarto que acordei depois que sobrevivi ao covil duplo. O Oh Jin-chul pergunta se estava tudo bem. Sung responde que precisava de um tempo para organizar seus pensamentos. Ele se pergunta como isso estava acontecendo. Sung Jin-woo está agora no nível 146. Jin-woo então veste suas roupas e dizia: meu rosto e status ainda são os mesmos de antes. Voltei para cá com as mesmas características de quando morri. Tudo no meu inventário ainda está aqui também. Até a ira de Kamish. De repente, Jin-ah chega até ali. Ela pergunta o que Sung estava fazendo logo após acordar. Não me diga que bateu a cabeça também. Porém, Jin-ah não reconhece Sung Jin-woo. Ela se pergunta se entrou no quarto errado e quem era ele. Jin-woo entende. Ela não reconhece porque sua aparência mudou de repente. Mas antes, ele havia mudado aos poucos. Ele então responde: não consegue nem reconhecer o seu irmão mais velho. Jin-ah então dizia: você tem certeza de que é o meu irmão? Sinto que está meio diferente e cresceu bastante também. Jin-woo fala que é apenas impressão dela. Jin-woo diz que estava ocupado e precisava ir para a Associação de Caçadores. Jin-ah pergunta por que ele faria isso. E Sung responde: eu vou desistir de ser um caçador. Sei que veio aqui mesmo tendo aula, então é melhor voltar para a escola. Jin-ah pergunta se aquilo seria sério, e Jin-woo falava: isso serve para você também, Han Song-gi. Nem pense em desistir de estudar para ser uma caçadora. Song-gi fica surpreso e se pergunta como ele sabia o seu nome. Jin-woo dizia em pensamentos: mesmo sem ter os meus soldados, agora só preciso refazer o meu exército. Mas como isso pode ser possível? E porque algo assim aconteceu? Eu voltei mesmo no tempo. Sung faz o teste de rank novamente. Os funcionários da associação estavam surpresos e diziam: já faz 2 anos que isso aconteceu com a Cha Rain. E pensar que um cara assim seria um caçador de rank S. O dispositivo não pode medir seu poder mágico. Caçador Sung Jin-woo. Jin-woo responde que sabe disso, mas antes de fazermos novamente, gostaria de falar com o presidente Go Gun-hee. Está tudo bem, os homens iriam levá-lo até a sala de Go Gun-hee, porém Sung responde que sabe onde fica e segue sozinho. Eles se perguntavam como alguém de fora sabe onde fica a sala do presidente. Sung entra no elevador e lá ele encontra o caçador de rank B, Kang Tae-shik, que dizia em pensamentos: que tipo de mentira devo criar hoje? Não é a primeira vez que faço isso com a associação, e se eu for pego pelo inspetor Oh Jin-chul, teria bastante problemas. Kang Tae-shik nem percebeu que Sung Jin-woo estava ali, afinal o caçador de rank S estava com seu modo furtivo ativado. Sung nesse momento dizia: você tem uma habilidade de furtividade, e mesmo assim não faz seu trabalho direito.
Kang Taishik fica assustado e tenta pegar suas adagas. Sung falava, mesmo sendo um caçador de alto nível, não está na lista de pessoas que a associação mantém vigilância. Alguém vai te pedir para vingar a filha por ele. E não tenho interesse com o que faz com os criminosos. Mas se ferir algum caçador inocente durante esse processo, eu mesmo vou te matar. Sung segurava as adagas de Kang Taishik em suas mãos. O caçador de rank B fica assustado ao ver que suas armas foram pegas sem ele perceber. Sung fala que só vai avisar uma vez. Kang Taishik, assustado, pergunta quem era aquele homem, porém Jin-Woo vai embora sem dizer nada. O caçador de rank B diz que Sung Jin-Woo parecia um fantasma. Jin-Woo então chega até a sala do presidente e retira o seu capuz. Ele falava, parece até que faz uma eternidade desde que o vi. É um prazer vê-lo, presidente. Go-Gun-Hee então responde, vendo como veio aqui assim que pegou os resultados de seus testes, presumo que já seja familiar com os procedimentos. Go-Gun-Hee pergunta qual seria o problema. Sung responde que não era nada, e de repente o sistema mostra uma mensagem para Jin-Woo, perguntando se ele gostaria de recomeçar aquele mundo. Go-Gun-Hee diz que vai direto ao ponto, porém Sung fala que antes disso teria um acordo para propor. Em pensamentos, ele fala que precisava ir para a ilha Jeju, reconstruir seu exército das sombras. Jin-Woo dizia, por favor, mude o regulamento para que invocações contem como membros de grupo. Se fizer isso, vou matar todas as formigas na ilha Jeju. Os olhos de Go-Gun-Hee brilhavam. Ele fica furioso e fala, por favor, não diga algo tão ridículo. Não está ciente de quantas vezes falhamos nas raids da ilha Jeju. Porém, de repente, o presidente se assusta. Ele vê uma enorme sombra, uma aura gigantesca que saía do corpo de Sung. O caçador de rank S falava, é algo que só eu consigo. Por favor, deixe isso comigo. Posso garantir que vou cuidar das formigas da ilha Jeju. Go-Gun-Hee percebe que Sung tem um poder que supera até mesmo os caçadores de rank nacional. Ele falava, como isso é possível? O que diabos é isso? E de repente, vemos cenas de Hwang Dong-suk e seus capangas, os caçadores que tentaram matar Sung Jin-Woo e Oh Jin-Ho. Vemos também momentos da luta de Sung Jin-Woo contra o caçador de rank B, Kang Taishik. Também vemos o momento em que a healer de rank B, Lee Jun-Hee, desiste de ser uma caçadora e diz para Sung Jin-Woo que iria se aposentar. Vemos o encontro de Sung Jin-Woo com os ursos de gelo no Portal Vermelho e também seu encontro com os orcs superiores liderados por Kar-Galgan, o orc xamã. O momento em que a mãe de Sung Jin-Woo desperta de seu sono eterno e sua irmã Jin-Ah consegue reencontrá-la. Sung observava todos esses momentos novamente e o sistema perguntava se ele gostaria de recomeçar aquele mundo. Vemos o momento em que Sung derrota o Rei Formiga da ilha Jeju e assim o transforma em sua sombra mais poderosa chamada Bero. Sung agora tinha novamente seu exército das sombras. As formigas das sombras se ajoelham perante ele. Nesse momento Jin-Woo suspira e diz, por que você não para com isso? Já sei que isso tudo é só uma ilusão. Então pare de brincadeira e revele-se logo. Por quanto tempo planeja me olhar aí de cima? Sung Jin-Woo olha para cima. De repente o lugar onde ele estava desaparece. Tudo vira uma completa escuridão. Vários avisos do sistema perguntando se ele queria reiniciar aquele mundo aparecem. Jin-Woo então pergunta, quem é você? E das sombras um ser gigantesco, vestido com uma armadura negra, aparece. Sung então pergunta, você é o Rei dos Mortos? Aquele que aparece é o verdadeiro monarca das sombras. Sung Jin-Woo fica frente ao monarca das sombras original, que dizia, se quisesse, poderia viver nesse mundo por toda a eternidade. Seria como nunca acordar de um sonho incrível. Sung então pergunta, está me falando para aceitar ficar preso nessa ilusão que você criou? O monarca das sombras responde que não criou aquele mundo, mas Sung Jin-Woo é o responsável pela criação desse lugar. Sung pergunta se foi ele quem criou esse mundo, e o monarca das sombras toma a forma de Song Shi-Yu, o caçador que liderou o grupo de Sung no covil duplo. Ele dizia, esse mundo foi criado pela combinação do seu desejo de corrigir todos os seus erros junto com o meu poder. Em outras palavras, esse é o meu território. De repente ele fica com a aparência da healer Lee Jun-Hee e também falava, esse é o descanso eterno, a morte. O monarca das sombras fica com a aparência de Jin-Ah e dizia, estive lhe observando por mais tempo do que pode imaginar. Você que sempre esteve mais perto da morte do que qualquer outro, e mesmo assim resiste tanto contra ela.
Sou o registro de seus esforços, a prova de sua resistência e a recompensa de seu sofrimento. Sou a morte, o descanso eterno, assim como o pesadelo da humanidade. Eu sou você. O monarca das sombras, que estava transformado na mãe de Sun Jinwoo, rapidamente se torna a versão criança de Jinwoo. Ele dizia: dentro do meu domínio, você pode fazer o que quiser. Ele cria uma pequena planta que rapidamente se torna uma árvore. E ao criar flores, ele falava: você pode transformar os meus servos em seus e absorver meu poder a partir deles, mesmo que isso só seja possível no seu próprio domínio. O poder de criar, destruir e mudar tudo é um poder onipotente. Sung pergunta: está dizendo que nós possuímos o mesmo poder? O monarca das sombras se transforma em Cha-Rain e responde: faz muito tempo que espero pelo dia em que finalmente nos veríamos. Eu sou o monarca das sombras, o rei da morte, que governa sobre a morte e a vida, e o regente da parte mais profunda do abismo. Sung pergunta por que ele foi escolhido, e o monarca responde que irá mostrá-lo, nosso começo e fim, assim como o seu começo. Vemos Sun Jinwoo completamente congelado após ser atingido pelo golpe de Silad, o monarca do gelo. Rakan, o monarca das feras, se aproxima e falava: ele com certeza morreu. Thomas Andre, preocupado, diz para Leonard Nierman: ei, a presença do caçador Sung desapareceu. O que houve? Baek diz que aquilo era impossível, então agora não tem ninguém que possa parar essas bestas. Em cima de um prédio, vemos Lin Taegil, o líder da guilda Ceifadores. Ele concentra seu poder para disparar uma flecha e diz: mas que merda, eu não deveria ter ouvido aquela pessoa de antes. Talvez pudéssemos ter impedido eles se tivéssemos atacado. Não, temos que pará-los. Agora que até os caçadores de ranking nacional falharam em derrotá-los, não tem mais volta. Lin Taegil grita para que seus subordinados se preparem para atirar. Vamos atirar ao meu sinal. Nosso alvo é a besta mágica que parece um vagante branco. Lin Taegil mira em Silad e, de repente, o monarca do gelo se vira. O caçador de rank S estava assustado. E vemos que o ataúde de gelo de Sun Jinwoo começa a se trincar e dele era emitida uma forte mana escura. Silad gritava: como isso é possível? De repente, uma chama negra aparece no peito direito de Sun Jinwoo. Silad, assustado, dizia: não me diga que não podemos deixar isso acontecer. Rakan também estava assustado. Temos que impedir que o verdadeiro monarca venha depois que matamos o falso. Silad e Rakan avançam. Eles querem destruir por completo o corpo de Jinwoo para impedir que o verdadeiro monarca das sombras desperte. Porém, de repente, Rakan é atingido por um poderoso chute direto no rosto. Ele cai por cima de Silad e os dois são arremessados no chão. Uma grande explosão acontece e vemos que aquele homem era alguém conhecido. Ele impediu que os monarcas atacassem alguém que é importante para ele. Com faixas nas mãos e uma capa esfarrapada, o homem de cabelos longos segura duas adagas. Ele falava: a partir de agora, ninguém vai tocar nesse garoto. Quem protege Sun Jinwoo é ninguém menos do que Sung Woo-han, o pai de Jinwoo. Enquanto isso, Sung ouvia a história do monarca das sombras que dizia: em outro mundo, a luz e a escuridão existiram em uma era antes de tudo surgir. O ser absoluto dividiu a luz e criou os governantes, e dividiu a escuridão para criar os 8 monarcas. Os monarcas que nasceram para destruir o mundo e os governantes que nasceram para defender o mundo. Eles matavam os soldados um dos outros incansavelmente. Exausto pela guerra constante e sem fim, o fragmento de luz mais brilhante pediu ao Rei Absoluto: ó, nosso governante absoluto, por que não ajuda seus mais fiéis servos que lutam por sua honra? Porque ignora os gritos dos inúmeros soldados que morrem em seu nome? Por favor, nos dê a força para exterminar nossos inimigos. Iremos cortar as cabeças deles e oferecê-las ao Senhor como tributo à sua glória. Mas o ser absoluto não respondeu o fragmento de luz. E naquele momento, os fragmentos de luz mais brilhantes perceberam: para o ser absoluto, a guerra entre governantes e monarcas não era nada além de entretenimento. E esse soberano não desejava que a guerra acabasse. Os mandamentos: adorai a Deus. Todos adoravam o ser absoluto. Louve a Deus. Todos soltavam gritos de guerra pelo ser absoluto.
prove sua fé. Todos juravam sua lealdade com seu sangue e vida ao ser absoluto. Todos estiveram seguindo os mandamentos até agora. Aqueles que desobedecerem os mandamentos não voltaram vivos. Mas houve muito mais vítimas da morte do que seres que conseguiriam continuar vivos. Mesmo se seguissem os mandamentos, apenas a morte os aguardava. Enquanto o ser absoluto existir, a guerra nunca terá fim. E para acabar com essa guerra sem sentido, os governantes desembainharam suas espadas. Esse era o começo de uma rebelião. Esse sou eu de um passado distante. Eu fui o único governante que se ergueu contra a rebelião dos outros governantes. Mas meu pequeno número de soldados caiu facilmente diante dos exércitos dos governantes e eu achei que era o meu fim. Vemos o monarca das sombras em sua forma de governante. Ele estava completamente ferido e seus subordinados estavam mortos aos seus pés. Ele dizia: quando reabri meus olhos na escuridão, percebi que o ser absoluto escondeu um certo poder dentro de mim. Naquele momento, o poder das sombras domina o seu corpo e então ele fala: ergam-se. Naquele momento, o governante perde toda a sua aparência celestial e se torna uma sombra. As sombras de seus subordinados se erguem, elas saem de seus corpos. Esse é o surgimento do Rei dos Mortos, o monarca das sombras. Depois disso, ele liderou seu novo exército ao campo de batalha. Entretanto, quando retornou, tudo já havia acabado. O monarca das sombras vai até o salão principal e, sentado no trono, ele observa o ser absoluto que foi morto por diversas lanças. O criador desse universo, o ser absoluto, foi morto por seus próprios subordinados. Os governantes que lutam contra os monarcas foram os responsáveis por matá-lo. O monarca das sombras originalmente também era um governante, mas após ser morto por seus semelhantes, ele renasce como o nono monarca. O monarca das sombras revela para Sun Jinwoo que no passado ele era um dos governantes, um fragmento de luz mais brilhante. Eles eram servos do Ser Supremo e lutavam contra os monarcas. Porém o Ser Supremo foi traído, os governantes mataram seu deus e também mataram Ashborn, que junto de seus subordinados foram os únicos que ficou contra a rebelião. Ashborn desperta seus poderes das sombras, que foram colocados em seu corpo pelo próprio Ser Supremo. Ele então ressuscita seu exército e se torna o monarca das sombras. Porém, após tudo isso, ele encontra o corpo do Ser Supremo completamente destruído. Ele perdeu sua vida. Tudo estava acabado. Os remanescentes dos fragmentos de luz mais brilhantes mataram o Ser Absoluto e se autoproclamaram como os novos deuses. Eles assumiram a posição de soberanos e usaram várias ferramentas para conter o poder do Ser Absoluto e matar os monarcas. Como resultado, o rei dos gigantes Legia foi capturado pelos governantes e o equilíbrio de poder entre os dois lados acabou. Então os monarcas perceberam o quão séria a situação era. E o monarca das sombras usou esse momento para conversar com os outros monarcas. Eles não tinham outra escolha, além de unir forças comigo para combater nossos inimigos em comum, os governantes. Desse momento em diante, eu continuei essa batalha sem fim, sem ser um fragmento da luz mais brilhante ou um dos emissários de Deus, mas como o monarca das sombras. O tempo estava do meu lado. Os corpos e almas que permaneciam no campo de batalha continuaram sendo o meu exército. E quando uni forças com o exército da destruição, liderado pelo rei dos dragões enfurecidos, os monarcas, assim como os soberanos, começaram a me temer. 2 dos monarcas que me temiam me apunhalaram pelas costas depois de unir forças, e graças a isso, meu exército das sombras foi quase aniquilado. Minha força era tão grande que levou a uma traição, enquanto o rei das bestas, o monarca das feras, fugia depois de abandonar seus soldados. O rei dos demônios, o monarca das chamas brancas Baran, teve que pagar o preço máximo. Mas então, vemos que após Rakan fugir, o monarca das sombras matou Baran. Porém, após essa longa batalha, os governantes apareceram para atacá-lo. O monarca das sombras recolhe o corpo de Baran e envia para seus domínios. Os governantes então se aproximam. Eles cercam Ashborn, mas de repente algo inesperado acontece. Todos os governantes mais poderosos se ajoelham perante o monarca das sombras. Eles diziam: por favor, é hora de nos perdoar. Ó maior fragmento de luz mais brilhante, não há motivos para continuarmos lutando.
O monarca das sombras fala para Sun Jinwoo, mesmo que eles possuíssem poder o bastante para me mandar de volta para o vazio se quisessem, eles escolheram a paz. Esse era o mínimo de respeito que poderiam me mostrar, pelo tempo em que fui aliado deles, lutando nas linhas de frente, enquanto liderava o exército da luz brilhante. Ao ouvir aquelas palavras, vinda de seus antigos companheiros, Ashborn responde: não há motivos. Não foram vocês que feriram meu senhor com suas espadas e lanças. Os governantes respondem que o ser absoluto também era seu mestre. Os olhos de Ashborn brilham em fúria. Ele segura a cabeça de um dos governantes e responde: é exatamente por isso que o crime de vocês é ainda mais hediondo. O fragmento de luz dizia: você deve entender melhor do que qualquer um como nos sentimos quando levantamos nossos gritos de rebelião contra nosso mestre. Nós apenas queríamos acabar com essa guerra. O monarca das sombras então responde: perfure meu coração com sua lança. Esse é o fim que tanto buscavam. Vocês devem finalmente se tornar os vitoriosos desta guerra. O governante pede para Ashborn: por favor, busque no fundo de seu coração a força para nos perdoar. Mas o monarca das sombras apenas gritava: me mate agora. O governante pede para que Ashborn cesse sua raiva. Ele é o grandioso fragmento de luz mais brilhante. Todos os seres celestiais aparecem e saudam o monarca das sombras. Porém, Ashborn, tomando a forma de Norma Selner, diz para Sun Jinwoo que ele estava sendo pressionado e por isso não pôde pensar em nenhuma solução. Por isso decidiu se esconder pelo bem da sua vingança. Já que prendi o monarca das chamas brancas comigo, estava planejando atacar as forças do monarca das bestas depois de meu corpo se recuperar. Mas enquanto ele estava escondido, os monarcas que perderam a maior parte de seu poder foram derrotados pelos soberanos. E quando eu reapareci na frente dos monarcas, que apostaram tudo fugindo na rachadura entre dimensões, o rei dos dragões não permitiu nenhum tipo de luta, sabendo que era hora de recuperar suas forças, e assim ele alegremente permitiu que eu me juntasse às suas forças. Fomos em busca de um novo mundo, com o objetivo de construir um novo exército. Sun Jinwoo pergunta se esse novo mundo seria a Terra. O monarca das sombras responde que sim. Para os humanos, a aparição dos monarcas deve ter parecido bem repentina. A aniquilação deles era inevitável. O monarca mostra uma imagem para Sun Jinwoo, e Jinwoo dizia em pensamentos: cidades queimando em um mar de chamas. Já vi essa cena antes. É o castelo demoníaco. Ele pergunta se isso é o que vai acontecer no futuro, porém o monarca responde que não. Isso é uma lembrança do passado. Sung pergunta como isso é possível, enquanto o monarca das sombras utiliza a imagem de pessoas conhecidas de Sun Jinwoo. Ele dizia: se a razão da existência dos monarcas é a destruição, a razão da existência dos governantes é de manter esse mundo onde o ser absoluto não existe. Os soberanos detectaram os movimentos dos monarcas e enviaram seu exército, e tudo chegou ao fim. Aquela era uma imagem do planeta Terra, prédios destruídos e em chamas, e os governantes sobrevoando aquele lugar. O monarca das sombras então explica: naturalmente, os soberanos ficaram irritados com o fato do exército do caos, que eles não conseguiram exterminar, terem levado mais um mundo à destruição. Para corrigir isso, eles usaram ferramentas que continham o poder do ser absoluto, que eles mesmos se proibiram de usar. A ferramenta de Deus, a taça da reencarnação. Ela é uma ferramenta incrível que pode voltar 10 anos no tempo. Os soberanos usaram tudo o que tinham para salvar esse mundo, mas a Terra atual era fraca demais para lutar contra os monarcas. E a Terra, onde não havia nenhuma energia mágica, não suportaria as batalhas em larga escala. Que fossem os monarcas ou soberanos a serem vitoriosos na batalha, o impacto trazido sobre esse planeta seria o mesmo. Por isso, os soberanos tomaram uma decisão drástica. Se não pudessem salvar a todos, eles gostariam de ao menos garantir que algumas pessoas sobrevivessem. Então essas pessoas poderiam continuar neste mundo. Jinwoo então entende: foi assim que os caçadores foram criados. O monarca dizia: eles estavam fazendo os seres humanos se tornarem capazes de sobreviver à colisão entre os dois exércitos. Os soberanos queriam que os humanos sobrevivessem, não importa o que tivessem que fazer. Sung dizia em pensamentos: aqueles que poderiam sobreviver à mudança do mundo se eles percebessem o fato de que, com exceção de uma pequena quantidade de pessoas que são caçadores,
todos morreriam, a sociedade poderia mesmo voltar a funcionar normalmente. O Rei Demônio é um fragmento de memórias deixadas para trás pelo Monarca das Sombras. Então esse mundo já passou por várias aniquilações. O Monarca responde que sim, mesmo os seres superiores não podem se opor ao fluxo do tempo. Eles podem perceber a mudança do fluxo criada pela taça da reencarnação. Enquanto os soberanos tentavam consertar seus erros várias vezes, os monarcas também começaram a modificar os seus planos, até que a ferramenta de Deus não pudesse mais ser utilizada. Sung fica surpreso e pergunta, espera aí, então está dizendo que tem um limite de uso para a taça da reencarnação? O Monarca das Sombras responde que não existe algo com poder infinito, assim como o ser absoluto, que era capaz de criar mundos, foi eliminado por suas próprias criações. Há um limite para todos os poderes. Sung pergunta como as criações conseguiram matar o seu criador, e o monarca fala que não é algo diferente dos humanos, que morrem pelas máquinas que eles mesmos criaram. Fomos criados para lutar, e nossos poderes eram mais que o bastante para derrotar nosso criador. Então os monarcas usaram os métodos dos governantes para criar um plano por conta própria, igual a como os governantes emprestaram poder aos humanos para matarem bestas mágicas, fortalecendo o mundo. Os monarcas também pegaram emprestado corpos de humanos para virem a este mundo, para trazer seus exércitos mais cedo do que os soberanos esperavam. Nesse momento vemos os humanos antes de serem controlados pelos monarcas. Esses eram os corpos originais dos humanos que se tornaram Rakan, Legia, Silad, Tarnak, Yogomunt, Keresha. Eles planejavam usar a energia mágica que foi espalhada pelo planeta para transformar toda a Terra em uma armadilha gigante. Sung entende, eles poderiam acabar com o exército dos soberanos que viriam ajudar os humanos. O monarca responde que é isso mesmo. Para um monarca que possui um poder incrível, viajar por esse mundo, ele precisa de um hospedeiro que consiga suportar este poder. Mas como eu e o Monarca da Destruição somos fortes demais, não conseguimos encontrar humanos que aguentariam ser nossos hospedeiros. Naquela época, um dos magos mais capazes, trabalhando sob os reis, veio até mim com uma resposta. Eles estavam dispostos a encontrar um humano adequado para mim. O mago chamado de Arquiteto me assegurou que eles me ajudariam, mas só em conseguir um corpo imperecível. Mas infelizmente, nenhum ser vivo poderia se tornar um vassalo para conter a morte. O Arquiteto, com o sistema que ele desenvolveu, procurou por todos os lados por alguém talentoso em sentir poder mágico, alguém com poder físico incrível, alguém superior, alguém com uma grande mentalidade. O Arquiteto procurou por um humano cuja força faria jus aos meus poderes. A busca não foi fácil, mas no meio da procura, ele encontrou alguém que superou seu sistema, alguém que refez as regras de seu jogo e superou suas expectativas. Você que sempre foi fraco, sempre tão perto da morte e ainda assim conseguiu fugir dela de novo e de novo. Eu te observei e mesmo com o Arquiteto se opondo, eu te escolhi. Nesse momento, o monarca toma a forma do pai de Sun Jin-woo. Ele dizia, irei falar mais uma vez, sou o registro de seus esforços, a evidência da sua resistência e a recompensa à sua dor. Sung fica surpreso. Naquele momento, ele se lembra de quando era criança e tinha uma família feliz, ao lado de seu pai, sua mãe e irmã. Jin-woo dizia, mesmo que tivesse superado as expectativas do Arquiteto, eu não seria o bastante para suportar o seu poder. O monarca responde, o Arquiteto usou habilidades humanas e itens para ajustar minha força, jogos e recreação. Usando isso como combustível, o sistema do Arquiteto, que usava meu poder, transformou seu corpo, nível por nível, para ser igual ao meu. Sung entende, então havia mesmo um motivo para o sistema parecer tanto um jogo, ainda mais com aspectos de jogador. Mas você traiu o Arquiteto. Por quê? O Monarca das Sombras toma a forma de Yo Jin-ho e responde, a desculpa dos soberanos, a traição dos monarcas. Me perguntei de qual lado eu deveria ficar. Tomei uma decisão e queria que fosse assim. O tempo que passei com você foi tão bom. Talvez eu não quisesse te perder. Eu me tornei você e você se tornou eu. Não importa quem se torne o dono desse corpo. Não será estranho, porque já somos um. O monarca fica frente a Sun Jin-woo. Eles agora possuem a mesma aparência. Ashborn dizia, por isso irei lhe dar uma escolha. Pode ficar nesse domínio da morte.
e aproveitar os sonhos eternos que criou. Pode escolher descansar. Se essa não for sua escolha, você será mandado novamente para a realidade. Terá que lutar contra seus inimigos. Sung então faz uma pergunta. Você disse que já tomou uma decisão, mas não ficou com os governantes. Então por que fugiu para o outro mundo com os monarcas, mesmo que sua vontade de lutar contra os soberanos já houvesse sumido? O monarca responde que não havia nada para ele naquele lugar. Sung então diz: minha resposta é a mesma. Esse não é o lugar onde eu devo ficar. Com a forma do presidente Gogun-He, o monarca das sombras sorri. Sung pergunta se essa era a última vez que eles iriam se ver, e Ashborn responde: eu irei voltar para meu descanso, mas você, o monarca das sombras, irá viver uma vida de luta. Por isso, é impossível que nossos caminhos se cruzem. Com a morte, seu poder se tornou absoluto, e a forma de voltar é... Sung responde que já sabe como fazer isso. Eu sei disso porque eu sou você. Aquele lugar começa a brilhar. Sung se concentra e diz: erga-se. Sung Jinwoo utiliza o poder de ressuscitar os mortos nele mesmo. Erga-se, essa é a ordem para o seu próprio coração. Sung Jinwoo estava nos domínios do Monarca das Sombras, porém ele escolhe voltar ao mundo real. E para fazer isso, Sung falava: erga-se. Com isso, o código de exclusão do sistema de apoio ao jogador foi inserido. O sistema agora estava sendo deletado. Qualquer limite de força no jogador foi completamente removido. Sem mais limitações, todos os soldados das sombras de rank comandante irão recuperar todo o seu poder. Os poderes de rank general do soldado comandante Igris foram restaurados. As habilidades do soldado de rank general Bero foram aumentadas. O monarca das sombras Ashborn está retornando ao mundo do vazio eterno. Vemos uma luz intensa em meio à escuridão. O portal gigantesco que estava acima de Seul brilhava intensamente. O monarca das feras Rakan e o monarca do gelo Silad sentem uma poderosa pressão mágica. Silad gritava: fragmento da luz mais brilhante, o maior dos desastres está vindo do corpo do humano que está tentando o proteger. E está mesmo querendo trazer esse desastre para esse mundo com suas próprias mãos. Vai mesmo arriscar sua vida para ajudar o monarca das sombras a renascer. O que vocês traidores estão pensando? Sung Yu-Huan, que é o pai de Sung Jinwoo, estava enfrentando os monarcas. Ele protege o corpo congelado de seu filho, que ainda não despertou. Rakan fala que eles não possuem muito tempo, e Silad rapidamente se prepara para lutar. Os dois liberam seus poderes mágicos. Porém, o pai de Jinwoo também se prepara. Seu grande poder, que vem diretamente dos governantes, se concentra em seu corpo. A batalha entre o fragmento de luz mais brilhante e os monarcas está prestes a começar. Os monarcas avançam ferozmente na direção do pai de Jinwoo, e o Huan estava sério, seus olhos brilhavam na cor amarela. Ele consegue se esquivar do tridente de Silad, porém o monarca das bestas também atacava com suas garras. Sung Yu-Huan era muito veloz. Ele utiliza a trajetória da lança de Silad para se defender do ataque de Rakan. O monarca das feras fica surpreso. Seu ataque é contido por seu próprio aliado. Ele tenta rasgar o corpo de Yu-Huan mais uma vez, porém o pai de Jinwoo se esquiva. Ele corre ao redor de Silad e assim consegue perfurar o corpo do monarca do gelo diversas vezes com suas adagas. Silad dizia: esse maldito, ele está prevendo a trajetória da minha lança e se movendo de acordo. Enquanto Silad atacava, Sung Yu-Huan se movia exatamente na mesma direção de sua lança. Sendo assim, a arma do monarca nunca conseguia atingir o seu alvo. Rakan então percebe algo e dizia em pensamentos: ele tem os movimentos de um guerreiro que já passou por inúmeras batalhas. Ele mal está conseguindo evitar todos os ataques do Monarca do Gelo e ainda está se defendendo dos meus ao mesmo tempo. Sung Yu-Huan se defende das garras de Rakan, porém nesse momento ele fica de costas para Silad. O monarca do gelo concentra seu sopro congelante, mas antes que pudesse utilizar esse poder, ele é atingido no queixo e o Huan consegue acertá-lo com um chute. Ele joga o monarca do gelo para longe e Silad acaba colidindo com um prédio. Enquanto isso, Rakan aproveita essa brecha, ele abre sua boca gigantesca e tenta devorar o Huan.
porém o pai de Jinwoo utiliza uma de suas adagas para perfurar a parte superior da boca do monarca. Sua adaga fica presa na boca de Rakan, que agora gritava de dor, e o Huan aproveita esse momento para atingir o monarca com um golpe na barriga. Ele acerta Rakan com toda a sua força, porém o monarca das feras continuava de pé. Ele arranca a adaga de sua boca e diz: "Seu maldito, vou te rasgar em pedacinhos." Porém, de repente, Rakan tem um pressentimento. Seus olhos ficam assustados e rapidamente ele fica em modo de alerta. Ele conhecia essa sensação. E com medo, Rakan olha para trás. Ele olha para o ataúde de gelo onde Sung estava preso. Os olhos de Jinwoo brilhavam e ao ver aquilo, Rakan toma distância. Vemos o poder mágico de Sung transbordando daquele ataúde. Silad também reaparece. Ele dizia: "Isso não vai funcionar comigo outra vez. Vamos atacar novamente." Rakan apenas diz que irá parar por agora. Silad fica furioso e pergunta: "Vai parar depois de chegarmos tão longe? Ficou louco?" Rakan estava paralisado. Ele tremia de medo e dizia: "Você não está sentindo? A mana ao nosso redor começou a rugir. O monarca das sombras está vindo. Me deixe de fora disso." Vemos o ataúde de gelo, onde Sun Jinwoo está preso. Naquele objeto, uma poderosa mana é expelida, e ao seu lado está seu pai, Sung Huan. Silad fica desesperado ao ver que Rakan queria fugir. Ele dizia: "Mas você não tinha prometido que me ajudaria a derrotar o monarca das sombras?" Rakan abre um portal e responde: "Minha promessa era apenas enquanto o monarca das sombras estava em sua forma humana. Mas como ele está vindo de verdade agora, não tenho mais promessa alguma a cumprir." Silad diz que mesmo assim, Rakan estava fugindo com o rabo entre as pernas. Ele não era o monarca das bestas. Rakan olha para trás e fala: "Monarca do gelo, você não entende porque nunca viu o poder total do monarca das sombras. Irei rezar por sua sorte." Rakan vai embora dali. Silad fala que ele é um idiota. "Sinta o terror do gelo, fracote. Esse é o meu verdadeiro poder." O monarca do gelo crava seu tridente no chão. Um poderoso ar congelante começa a girar em volta do monarca. Era como um poderoso turbilhão de gelo, capaz de destruir e congelar tudo o que toca. Aquele turbilhão crescia cada vez mais, e aos caçadores que estavam ao redor daquele local diziam: "Não sejam pegos por isso, vamos recuar. Pessoal, vamos sair daqui de uma vez por todas." Em meio àquele furacão de gelo, vemos algumas lâminas que foram disparadas para atingir o Huan. O pai de Jinwoo se prepara. Ele se coloca à frente do corpo de seu filho e o protege daqueles ataques. E o Huan consegue rebater cada uma das lâminas disparadas contra ele. Silad concentra uma grande quantidade de sua mana. O monarca do gelo gritava: "Meros humanos, ousam me desafiar sem saber seus lugares." No alto do céu, Silad cria um gigantesco iceberg. Aquele pedaço gigantesco de gelo iria cair e congelar toda a cidade. Silad falava: "Fiquem presos dentro do esquife de gelo junto do monarca das sombras." Sung Huan estava preocupado. O inimigo realmente planejava destruir toda aquela região. De repente, o Huan é atingido por uma daquelas flechas de gelo lançadas pelo monarca. O pai de Sun Jinwoo acaba perdendo um braço. Ele estava assustado. O iceberg gigante irá cair sobre Seul. Sung Huan fez de tudo para defender seu filho e o povo coreano, porém agora está tudo acabado. O iceberg cai rapidamente sobre a cidade, porém vemos uma sombra se movimentando em alta velocidade. Aquelas eram garras afiadas e poderosas que pertencem a ninguém menos do que o rei das formigas. Esse é Bero, que com apenas um ataque consegue pulverizar aquele iceberg gigantesco e salvar toda a cidade. Sung Huan estava surpreso e de repente vemos um grandioso cavaleiro surgindo. Com sua espada, ele defende o pai de seu mestre. Esse é Ygritte, que dizia: "Monarca do gelo, não ouse assumir a posição de rei com tão pouca força." Silad estava paralisado. Ele fica surpreso com tudo o que aconteceu e dizia em pensamentos: "Ele saiu da minha magia, então quer dizer que os soldados de rank comandante recuperaram seus poderes. Então quer dizer que o monarca do gelo estava assustado, ele suava frio. O esquife de gelo se quebra e de dentro dele sai o monarca das sombras. Esse é Sun Jinwoo, que dizia: "É por isso que eu não deveria acreditar em profecias.
O cachorrinho fugiu e Grizibeiro se colocam de joelhos perante o seu mestre. Sung estava completamente diferente. Sua mana se espalhava pelo chão como se fosse uma capa e sua sombra envolvia seu corpo como se fosse uma armadura. Jinwoo dizia: quem ousou sair daqui sem a minha permissão? O Monarca do Gelo treme de medo. Ele agora está frente ao verdadeiro poder do Monarca das Sombras. Após sentir a presença de Sun Jinwoo, Silad, que é o Monarca do Gelo, começa a tremer de medo. Ele dizia em pensamentos: uma muralha que sequer posso imaginar em superar. A diferença de poder entre nós dois é grande demais. Vemos Grizibeiro ao lado de seu mestre. A aura de Jinwoo começa a se expandir. O grande poder que seu corpo emanava poderia ser visto do lado de fora do planeta Terra. Aquele poder aumentava cada vez mais, cobrindo toda aquela área e se expandindo por toda a Coreia, posteriormente por todo o planeta Terra. Sun Jinwoo fez isso para localizar o Monarca das Feras que havia fugido. Sung finalmente o encontrou. O Monarca do Gelo então teve uma sensação, uma abertura na guarda de Sun Jinwoo, uma chance que nunca virá novamente. Silad concentra todo o seu poder no tridente e dizia em pensamentos: mesmo que haja uma diferença de poder entre nós, ele baixou a guarda bem na frente do inimigo. Se eu perder essa chance, a única coisa que me aguarda será uma morte inevitável. Tenho que acabar com isso nesse ataque. Silad dispara sua lança que continha todo o seu poder na direção de Jinwoo. Nesse momento, Jinwoo percebe aquele ataque. Ele se vira e estende sua mão. Sendo assim, Sung consegue conter aquele golpe com apenas uma mão. A lança do Monarca do Gelo é destruída pelo impacto. E Silad, sem acreditar, dizia: mas como? Então esse é o poder do Monarca das Sombras. O poder de um dos monarcas mais fortes e o fragmento de luz mais brilhante. Sung então diz: eu vou deixar você para depois. Espere aqui até eu acabar com aquela besta. Vemos um portal se abrindo em meio à floresta. Aquele era o portal de Rakan, que dizia: a aura da morte está começando a se aproximar. Estou me arrependendo de ter discutido com o Monarca do Gelo, porque isso me fez fugir tarde demais. Mas agora que as coisas ficaram assim, preciso me esconder aqui, até que o Rei dos Dragões volte. De repente vemos uma sombra se aproximando de Rakan. Ele sente aquela presença e olha para trás. Assustado, o Monarca dizia: essa aura, não me diga que... De repente Sun Jinwoo aparece. O Monarca das Feras fica paralisado ao perceber que seu inimigo estava ali. Em pensamentos ele dizia: o ar está cheio com o cheiro da morte. Essa diferença de poder é enorme. Eu não posso superá-lo e nem mesmo consigo fugir. De repente vemos o Monarca das Feras se ajoelhando. Sung observava aquilo. Rakan coloca sua cabeça no chão e dizia em pensamentos: o medo desse poder, abaixe a cabeça e obedeça a ele. É isso que os meus instintos estão me dizendo. Monarca das Sombras, eu, o Rei das Bestas, não desejo lutar contra você. Por favor, me perdoe pelos meus erros e me aceite como um dos seus aliados. No futuro próximo, o Rei dos Dragões chegará a essa terra com soldados dele, e eu, junto do meu exército das bestas, irei ajudá-lo. Sung, ao ouvir aquilo, responde: muito bem. Rakan sorri e diz em pensamentos: ele aceitou, mas que idiota. Ele não é o verdadeiro Monarca das Sombras. Se fosse, seria impossível me perdoar, ainda mais depois de tê-lo traído uma vez e tentado me livrar de seu servo, fazendo ele vir para esta terra. Ganhei tempo graças ao perdão desse humano idiota. Só preciso aguentar até que o Rei dos Dragões chegue até aqui. Quando a hora chegar, vou cortar seu corpo em pedaços. Rakan fala para Sung que iria servi-lo lealmente, porém Jinwoo revela que eles precisam acertar as contas primeiro. Tenho 5 cicatrizes das suas garras que perfuraram meu coração. Se puder sobreviver a 5 ataques meus, eu irei lhe perdoar. Rakan, ao ouvir aquilo, fica assustado, e como defesa ele libera todo o seu poder de monarca, se tornando assim um enorme lobo branco. Rakan falava: você ousa fazer piada de mim, o Rei das Feras? Rakan emite um poderoso rugido: mesmo que minha vida acabe aqui, você não sairá ileso. Sung calmamente invoca uma de suas adagas. Aquela era a ira de Kamish. À sua frente estava o lobo gigante, mas Sung não se contém. Ele avança rapidamente e conseguimos ver apenas o rastro de sua sombra. Com apenas um ataque, Sung corta várias árvores que estavam no caminho e acerta o primeiro golpe em Rakan. O sangue do monarca jorrava. Uma de suas patas foi completamente arrancada de seu corpo. Sun Jinwoo então se vira e diz:
ainda faltam 4 golpes. Enquanto isso, uma grande explosão acontece em Seul. Vemos o Monarca do Gelo. Ele estava surpreso enquanto observava Beru. Não sei sobre aquela formiga que está curando os humanos, mas esse aqui com certeza é um problema. Enquanto Beru curava o caçador de nível nacional Thomas Andre, Ygritte enfrentava Sylar. Ele estava utilizando a espada do Rei Demônio. Aquela era uma das armas de Baran, o monarca das chamas brancas. Enquanto lutava, Sylar dizia: já vi essa sombra antes, o Cavaleiro da Morte, um dos 2 comandantes do Exército das Sombras, Ygritte. Agora ele consegue usar todo o seu poder. Ele se tornou bem irritante. Eles podem se regenerar contanto que o Monarca das Sombras tenha mana, mas não consigo recuperar a mana que usei para me transformar. Sylar tentava fugir de Ygritte. O Cavaleiro das Sombras atacava com a espada demoníaca, mas o Monarca do Gelo ainda assim conseguia se esquivar. Ele dizia: nem pense em fazer algo tão inútil. Acha que pode aguentar muito mais contra mim? Nesse momento, Ygritte crava sua espada no chão. Ele abre sua capa, que funciona como um portal, e de dentro dela vemos Sung Jin-woo aparecendo. O Monarca das Sombras retorna. Sylar fica assustado e Sung joga no chão as 2 presas de Rakan. Ele dizia: o Monarca das Bestas está morto. Sylar fica assustado. Ele matou o Monarca das Bestas nos poucos minutos que se ausentou. A Monarca das Pragas, o Monarca das Bestas e o Monarca do Gelo. A morte desses 3 monarcas servirá como um aviso para os outros. Sylar chama Sung de maldito e então invoca centenas de estacas de gelo para disparar contra Jin-woo, mas de repente uma adaga é lançada e perfura o seu coração. Antes que pudesse fazer algo, outra adaga perfura seu peito. O Monarca do Gelo então utiliza seu poder. Ele concentra sua magia na boca. Esse era seu ataque final, mas em um piscar de olhos, Sung aparece. Ele segura a boca de Sylar e com uma de suas adagas desfere um poderoso ataque. Esse era um corte fatal que atinge o Monarca do Gelo. Sung dizia: o Monarca das Feras morreu no 4º ataque. Me pergunto quanto você vai aguentar. Nesse instante, a transformação do Monarca do Gelo se quebra. Ele volta à sua forma humana. Aquela era a aparência do humano que teve seu corpo possuído pelo monarca. Ele começa a se desfazer e assim vira poeira no ar. O grande portal que cobria Seul também desaparece. Beru se aproxima de seu rei. Sung pergunta como estava aquela pessoa que o protegeu antes. Porém, Beru revela que aquele homem desapareceu do nada. Sung acha aquilo suspeito e no chão ele avista uma adaga. Essa era a adaga daquele homem. Jin-woo pega aquele objeto e nesse momento vemos algumas marcas de sangue nas ruínas daquela cidade. O pai de Jin-woo havia perdido muito sangue após ter seu braço cortado pelo Monarca do Gelo. Ele estava exausto e já não tinha mais força. Sung e o Huan também tinham utilizado muito o poder dos fragmentos de luz mais brilhante e agora seu corpo estava se desfazendo. Ele dizia em pensamentos: acho que essa é a consequência de receber o poder de um deus em um corpo humano. Está tudo bem, é assim que deve ser. De repente alguém joga sua adaga até seus pés. Sung Jin-woo estava ali. Ele dizia: pensou mesmo que eu não iria descobrir se você saísse desse jeito? Porque saiu sem falar nada de novo, meu pai. Nesse momento conhecemos a história de Sung e o Huan. Portal é um buraco gigante que atrai bestas demoníacas. Após matar o boss do portal, você precisa sair dele dentro de 1 hora. Entretanto, ele não teve escolha além de ficar preso na fenda dimensional. Vemos que Sung e o Huan passou muito tempo preso naquela dungeon. Ele já estava fraco e seu rosto estava magro. Porém, de repente, à sua frente aparecem os governantes. Eles emprestaram seu poder e força, pedindo para o pai de Jin-woo impedir o avanço dos monarcas. Inclusive o Monarca das Sombras, que em breve viria. Depois de perder todas as formas de fugir, e o Huan não teve escolha. Ele voltou para a Terra como um emissário dos governantes, tendo uma grande responsabilidade, porém não conseguiu cumprir sua missão. Vemos que Sung e o Huan descobriu que seu filho era o Monarca das Sombras, quando Jin-woo enfrentou os gigantes no Japão, e o Huan não conseguiu cumprir sua missão de deter Jin-woo, mesmo sabendo que a maior calamidade da humanidade estava dentro daquele corpo. Ele não pôde fazer nada além de observar ao longe. Ao mesmo tempo, os governantes, cujo único objetivo era parar a vinda do Monarca das Sombras, começaram a mudar suas opiniões. E finalmente, o fragmento de luz mais brilhante me deu uma nova ordem: proteja o Monarca das Sombras. Eles perceberam que para dar um fim no plano dos monarcas, eles precisavam do poder do Monarca das Sombras.
Os únicos capazes de parar a destruição eram os soldados do Rei dos Dragões, que chegariam antes dos soldados dos céus. Era uma grande aposta, sem saber se eles ficariam do lado dos humanos ou dos monarcas, mas agora sabemos o resultado. Foi por isso que te ajudei. Não quero te mostrar esse meu lado. O corpo de Sung Yuan brilhava enquanto se transformava em poeira. A chuva caía naquele lugar. E o Huan pergunta para seu filho: você me odiou? Sung responde que sim, algumas vezes. Seu pai pede desculpas e Sung falava: quando comecei a ser um caçador, quando fiquei à beira da morte, quando quase não sobrevivi para ver a mamãe adinhar de novo. Você sempre aparecia na minha cabeça e eu sempre te odiava quando isso acontecia, mas também senti sua falta. E o Huan estava triste, mas ao ouvir essas palavras, ele fica surpreso. Sung também perguntava: e quanto a você? Você sentiu saudades de mim, da nossa família? Os olhos do homem que encontrou o seu fim se enchem de lágrimas. Sung Yuan, um herói que jamais será reconhecido por alguém, além das pessoas que realmente importam, que é a sua família. Ele falava: eu senti saudades de todos vocês o tempo todo. Mesmo que não pudesse me ver, eu estava feliz com o fato de poder vê-los de longe. Você cresceu bastante. Mesmo com seu corpo se desfazendo, Sung Yuan se levanta, ele abraça seu filho, e nesse momento vemos que o poderoso monarca das sombras agora chorava como uma criança. Como o filho que reencontra seu pai após tanto tempo, ele que protege a todos, vê na sua frente os últimos momentos do homem que sempre o protegeu. Sung fecha seu punho, ele não podia aceitar aquela situação. Alguém deve ser o culpado por isso. Ele pergunta se foram os governantes que fizeram isso. Eles estão te controlando e jogando fora. E o Huan sorri. O pai responde que não. Eles só me deram uma chance de tomar uma decisão. Eu escolhi te proteger e não me arrependo disso. Queria conversar mais com você. Sung abre sua mão. Ele sabe que agora não precisa de mais uma vingança. Sung abraça seu pai que dizia: eu queria ficar mais tempo com você. Me desculpe, não pude ser um bom pai. O corpo do pai de Jinwoo desaparece bem na sua frente, e em meio àquela chuva, escutamos um estrondoso grito de dor. Essa é a dor que Sung Jinwoo sentiu ao perder o homem mais importante de sua vida, o seu pai.